Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao episódio de estreia, também conhecido como episódio piloto de Trincheiras da Esbórnia, o primeiro podcast da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa informação carece de fontes, então existem chances remotas de, na verdade, nós não sermos o primeiro podcast da Zona Oeste do Rio de Janeiro, porém, eu acho que somos. E se não formos, foda-se, azar o nosso. Aqui o nosso intuito é oxigenar vossas mentes, alegrar vossos corações com a fina flor da van filosofia de boteco embebida em intensa verborragia suburbana que, afinal de contas, é a matéria que esta mesa formada exclusivamente por calhordas domina com maestria. Meu nome é Yuri Freire e eu tenho cá comigo esse rapaz que, sem dúvida alguma, é o mais doce e afável sociopata do subúrbio carioca, Nilvio Euloco Peçanha. Olá, Nilvio, tudo bem? Olá, Yuri. É um prazer estar aqui na estreia desse podcast que vai revolucionar, com certeza, a podosfera. A podosfera. Podosfera. Tem que dominar o idioma que a gente isso, vai trabalhar que agora, somos estreantes, sim, né? Dominar o dialeto novo. É isso, dialeto novo, mas aos poucos... Nós temos certeza que já nascemos feras, já nascemos craques. E, por falar em craque, eu quero dar uma saudação, estou hoje vestindo a camisa do Vasco Comunistas, saudar aqui o excelente sub-20 do Vasco. Vai saudar um vice-campeonato, Nilvio? Vou saudar um vice-campeonato porque foram guerreiros, meus grandes vascaínos guerreiros, meus grandes jovens vascaínos. Então vou saudá-los. Quero saudar também, depois a gente com certeza vai falar mais disso, mas quero saudar também, logo de início, David Miranda, né, um grande guerreiro que vai entrar aí na Câmara Federal, iniciar saudando. E é isso. Beleza, show de bola. E aqui comigo também esse rapaz que acabou de realizar uma micro-odisseia por algum dos grotões da nossa querida América do Sul. Esse grande biscoiteiro do Facebook. Essa figura que é a maior farsa da militância progressista carioca. Porém, quando a gente manda meme, o sacaneando por isso, ele fica meio chateado. Enfim, aqui comigo, meu grande camarada Adriano Ferreira. Olá, Adriano, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É com satisfação e pureza na alma que eu estou aqui fazendo parte desse time e me sinto lisonjeado. Eu venho aqui com o furor militante da juventude do PDT, com a força política da galera da PUC, do pessoal de artes da PUC. Então eu estou aqui entrincheirado com essa energia política para participar desse ambiente, dessa podosfera e contribuir, né, minimamente com meu parco conhecimento e mais com meu entusiasmo, fazendo parte dessa empreitada que pode ser o diabo verde que vai desentupir os neurônios entupidos dessa nação tupiniquim. Aliás, entusiasmo não lhe falta. Você postou no Facebook que isso seria o quê? O Big Bang de uma nova era? Foi isso? Sim, o Big Bang de uma nova era. Empolgou, claramente. Empolgadíssimo. Empolgadíssimo. Mas eu até quero alertar o nosso ouvinte que isso é característico do humor de Adriano, esse humor fanfarronesco e hiperbólico. E, na verdade, nós estamos chegando aqui com muito... fraudulento. Mas aqui é diversão levada a sério. Lógico, já dizia o grande mestre Chico Sainz. Uma pessoa desavisada que lê aquele texto do Adriano vai achar que isso aqui vai ser tipo o Cidadão Kane da podosfera. Então, vamos com muita calma. Cara, mas Kane ele não tinha dimensão. Quando ele começou a construir, né, a sua trajetória, ele não pensava nisso. Quem sabe? A gente está aqui de forma embrionária, mas podemos atingir os píncaros, né, da podosfera universal. Vamos lá. Não ousem duvidar de nós. Não, demais. Nunca. Finalmente, eu tenho a retumbante honra de anunciar que no nosso programa de estreia nós temos o imenso prazer de ter aqui conosco ele que é sociólogo, educador popular, militante dos movimentos sociais,
youtuber, falaremos sobre isso mais à frente, apreciador de cachaça, além de ser um cinquentenário extremamente sexy, dono de um peitoral grisalho maravilhoso. Com vocês, Tobias Tomines Faria. Tobias, como vai você? Eu tô indo embora. Justo, justíssimo. Eu queria, primeiramente, que o ouvinte soubesse que eu achei que fosse sério, por isso que eu vim. Não, você não achou. Não, você Eu achei, eu fui sabendo iludido. que as figuras que estavam envolvidas Aqui nisso... só tem filho da puta, Tobias. Não tem como ser sério uma porra dessa. Eu fui iludido. Eu queria que o ouvinte soubesse que eu fui enganado. Você e Tu o pensou que ouvinte ia foram participar enganados, de uma né? mesa de debate político com apresentações dentro do script? Eu até me preparei para isso. Nesse momento, o Tobias está rasgando o pequeno roteiro que ele A trouxe. moda é desconstrua-se. Então eu queria falar da alegria de estar nesse programa inicial, nesse podcast, como é que você falou, Yuri? Que como é que você deu o nome? É o primeiro? Vocês usam um nome aí? Programa de estreia. Programa de estreia, mas você deu um nome. Programa piloto. Programa piloto, Programa isso. piloto. Então, nesse programa piloto, da alegria, ainda que, eu quero insistir que eu não sabia que ia ser tão descontraído assim. Perdão, Tobias. Se eu soubesse, eu tinha vindo, inclusive, com uma outra roupa. Você tinha visto seminu, né? Com a sunga de crochê que o Gabeira usava na década de 70. Aliás, o Tobias ficaria maravilhoso naquela sunga de crochê. Mas eu quero dizer que é uma alegria estar aqui. A gente tem colocado toda a energia em qualquer coisa que se assemelhe à resistência. Nesses tempos que vivemos, qualquer mobilização, qualquer articulação que beire a resistência, nós estaremos juntos. Até essa merda aqui, né, cara? Até isso aqui que vai ser assim... Que é o primeiro da Zona Oeste, Sim. ou pelo menos o primeiro de Até Campo que se prova Grande. o contrário, o primeiro podcast Zona Tobias, Oeste. você tem A que gente não está entender. considerando. Os momentos atuais demandam um nível de escatológico. Nós somos a contraface da mamadeira de piroca. É isso. Não, só para deixar claro, quando eu digo Zona Oeste, eu, obviamente não estou considerando Barra e Recreio como Zona Oeste. Não, né? Barra e Só Recreio. são geograficamente Sim, sim. Zona É, na Oeste. dúvida de Mas que a Barra, foda-se. A Barra tem que acabar, inclusive. A barra tem que acabar. Eu apoio também. E falecido comunista Oscar Niemeyer já dizia isso na década de 80, que ela tinha que acabar. E eu queria que a minha família soubesse que eu não sabia que ia ser desse jeito, mas agora que eu estou aqui, vou ficar Tobias, até o a final. culpa é nossa. Oscar Niemeyer morreu? É que eu nunca sei se ele ainda tá vivo ou se ele tá... Dizem que sim. O Sarney está vivo. O Sarney tá Sarney vivo. Sarney tá Ele não morre, né? Sarney não morre. Sarney Nem vai Temer. Temer tá Sarney vivo. vai correr Olha pro só, mato, cara. Não tu morre, tem mais não. algo para dizer, Adriano? Nesse Não, momento, em relação ao Tobias, em relação falar, abra seu a coração. esse totem da resistência política, cara, eu olho para essa barba grisalha, eu só consigo pensar que isso já foi linha de frente de vários movimentos de resistência. Cada fio de barba desse concentra boa parte da história de luta da cidade do Rio de Janeiro. Então é de um orgulho que indubitavelmente. Eu só consigo ter ereção. Eu ia dizer isso, mas eu guardei para mim, mas concordo com o Nilton. eu, como sou mais polido nas palavras, esses sentimentos mais íntimos eu guardo para mim. Ainda bem que isso é um podcast, não tem gravação de vídeo, né? Mas tá ali no... Tem gravação de vídeo. A gente vai colocar no YouTube também. E vai dar pro pessoal Vai ser um pocket, não um boquete. visualizar de fato a figura imponente que é Tobias Tomines Faria. E o primeiro recado que eu tenho para dar é: não bebam Skol puro malte. É ruim pra caralho. Olha, não, mas diante disso, a gente já sabe que teremos... Mas se quiser nos patrocinar, pode. Já sabe que teremos grandes problemas. Estamos, aí que todos saibam, preparados juridicamente. Nós já contratamos o escritório de advocacia da nossa amiga Iamê Lopes, que é a advogada mais competente sex da Zona Oeste, quiçá do Rio de Janeiro. Ela vai da América Latina. vai nos dar Quiçá da todo América Latina. o respaldo jurídico para poder nos livrar de algumas ciladas jurídicas de gente que se sentir meio Isso. incomodado com as falas. Eu posso começar? Deve. Por favor, né? Pelo amor de Deus. Por favor, Você nunca por quis favor. tanto que eu começasse algo
Como agora, né, Tobias? E só assim, por curiosidade, isso vai durar quanto tempo? Pelo ritmo, a gente vai acabar... É uma criança. Pelo ritmo, vai ser mais longo do que aquela entrevista que o Lula deu lá pro Juca Kfouri. Isso. Mais longo que os discursos do imortal Fidel Castro. Você já participou de mesa de bar há alguns anos atrás. Você Vários, sabe como é que funciona, sim. sabe qual é a dinâmica, então. Então, por falar em juridiquês e tudo mais, eu tenho alguns recados aqui para dar, alguns abraços que eu quero mandar. Como vocês bem sabem, eu sou um homem muito caloroso, muito afetuoso. Inclusive o Tobias já teve a oportunidade de me abraçar por diversas vezes. Tobias, como é a sensação de me abraçar? Diga, por exemplo, inteiro que está te ouvindo. Mas agora ou falo depois? Não, fala agora, fala agora. Eu não estava preparado para responder essa pergunta. Eu sou uma caixinha de surpresas. Tem uma coisa interessante, porque ele abraça virando o corpo assim, de lado, né? Eu não sério? sei. Eu não sei. Disso, não. Porque o abraço, eu queria falar sobre o abraço, então. Vamos falar sobre o abraço. O tema do nosso podcast podcast vamos falar sobre o abraço. Primeiro que o abraço, eu acho que deveria, no mínimo, ele teria que levar 10 segundos, vai. O abraço do Tobias é delicioso. O abraço, primeiro. Então o abraço tem que durar O meu dura alguns menos segundos. que isso? É para falar a verdade? Lógico. Não, então vamos lá. Primeiro, o abraço tem que durar alguns segundos. Segundo, abraçar é abraçar frontal com frontal. Não tem que ter medo Pau de com se pau. encostar. Saco com saco. Mas Vamos falar peito claro. com peito, barriga Porque é com um podcast barriga. da verdade. Pau com Então, pau. mas e você abraça assim de lado, você vira assim de lado, você fica Não sabia disso. temeroso. Que bom que falta isso. Tem um componente de desdém no abraço Então do eu levarei isso para análise, para minha analista. Eu não sei se é vou contar pra desdém, ela. eu não sei se é desdém, ou se é temor. Ou Você, quando eu te abraço, eu quero abraçar, eu sinto eu quero abraçar. o teu cafungá, eu gosto de abraçar. sinto Não, o pinicar da tua barba no meu cangote. Não, o abraço do Tobias é delicioso. Olha, pra você ter uma ideia, sem sacanagem, por exemplo, quando vou falar com Tudo crianças, sem sacanagem. eu me abaixo, eu me ajoelho, eu me abaixo para abraçar. Por exemplo, o Francisco, filho do Nilve, que aliás, putz, é uma delícia total, uma criança encantadora. Como pode, né? É impressionante. Deve ter puxado a mãe, né? Eu me abaixo, eu me abaixo para abraçá-lo, e eu me abaixo para poder ficar com o meu peito próximo ao peito dele, entendeu? Né? Então, assim, a gente podia fazer um podcast só sobre abraço. Sim. Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo se abraçando. Ninguém solta o abraço de ninguém. Vamos lá. Então, nós, para quem não sabe, ninguém sabe disso, só nós que estamos aqui, menos o Tobias. Eu, Adriano e Nilve, nós gravamos um episódio piloto secreto na casa do Adriano, e que jamais irá ao ar, jamais verá a luz do Hipótese dia. alguma. Óbvio, por conter uma quantidade muito intensa de cretinice incendiária, e nós não queremos ser processados pela ONU. Então, porém, eu tive a estranha ideia de enviar esse episódio via WhatsApp para algumas pessoas queridas, alguns amigos, outras nem queridas assim, por interesse mesmo. E para as pessoas vai o meu abraço. Então eu vou mandar um abraço aqui para minha amiga Júlia Assis, que ouviu o nosso episódio piloto secreto, e ela declarou que é tão cirista quanto o Adriano. Entendam como quiser. Mandar um abraço também para Tainá Pinheiro, minha amiga lá de Pernambuco. Sério, deixa eu mandar os abraços primeiro, pelo amor de Deus. Depois vocês começam a se degladiar. Tainá Pinheiro, que ouviu também o nosso episódio piloto, deu um feedback muito bacana. Tainá, abração para você. Meu camarada Alisson Lemos, ele que é conhecido como o Hit Blackmore da Praça Seca. Gostou, Adriano? Maravilhoso. Deve ser uma pessoa de valor. Sim, guitarrista, tá formando Chata, uma banda mas deve agora, ser de valor. Tá formando uma banda agora em que ele irá fazer versões de músicas da MPB pro hard rock. Mandar um abraço também pra Érica, querida Érica, pra você só um abraço mesmo. Pro Diego Nunes, nosso disléxico preferido, que ouviu também o nosso podcast, e também conhecido como Diego Batera. E por fim, mandar um abraço muito especial pro João Nunes, que gentilmente, na maior camaradagem, criou a logo do nosso podcast. Então, João, um beijo no seu coração e muitíssimo obrigado. O João que... Meu beijo tá indo também, João. Sim, virou morgia quase. O João, que é guitarrista da banda João, José e Outros Santos. Eu até poderia fazer um jabá da banda, mas eles não têm página no Facebook, tem porra nenhuma. Os caras são muito fodidos, então, mas é isso. Mas, João, obrigado. Alguém aí tem abraço pra mandar? Ou... Eu gostaria de mandar um abraço pro meu filho, Francisco Lúcio. Beijo, filho. Um abraço. Todo Francisco é foda, né? Franciscão. Do Papa foda. passando pelo Buarque. Grande do vascaíno, Sainz e o pequeno teu grande filho. vascaíno. Maravilhoso isso. Eu quero mandar um abraço para Neiva, naturalmente. Justo.
Vai entrar uma sonoplastia nisso, não vai? Por favor. Claro. Neiva, um abraço. Claro. Good Times 98. Cara, então vamos pro pau. Foda-se. A Sborne é o tempo todo. A Sborne é o tempo todo. A Sborne é o tempo todo. Agora é pra valer. Ó, o negócio é o seguinte. Por incrível que pareça, a temática de hoje é séria. Aliás, sempre que a temática for sugerida pelo Nilva, ela será séria. No sentido do Nilva aqui é só fome, tristeza, destruição e abutres se alimentando de cadáveres de crianças. Não é à toa que alguns dos anjos Exatamente, exatamente. e Baudelaire são um dos meus melhores, Hoje meus nós poetas favoritos. discutiremos os rumos, os caminhos, os descaminhos, se vocês me permitem esse neologismo. Não existe descaminho, existe? Existe. Existe. E é uma palavra bonita, descaminho. O Ciro Já me foi mostrou que... Não, já é um depois, neologismo, agora o Ciro me inventado. mostrou que tudo é Adriano, possível. tá cedo pra cirismo. Calma. Rumos da esquerda brasileira pra 2019. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa agora ou não, né? Cirismo é a nova palavra Daqui a para pouco. pós-modernismo, né? Ih, polêmica. Temos uma polêmica. O negócio é o seguinte, ó. Me aguarde. Ô Tobias, eu meio que fiz aqui um roteiro tentando seguir uma linha cronológica. Então, eu quero começar com o seguinte. Eu queria que você fizesse uma análise de como você enxergou a atuação da esquerda, tanto da esquerda como das chamadas frentes progressistas, frentes populares, no que concerne ao processo eleitoral de 2018. Tanto no primeiro turno, quando durante determinado período pareceu que ia ocorrer uma certa divisão dos votos da esquerda entre Haddad e Ciro, coisa que não se concretizou, para a tristeza do Adriano, né? O Ciro estacionou nos 12% e o Haddad disparou. Quanto no segundo turno, quando bipolarizou de vez, né, entre Haddad e Jair Bolsonaro. Como você viu, como você enxergou, como você entendeu o comportamento da esquerda como um todo nesse pleito eleitoral de 2018, Tobias? Então seria bom pensarmos numa esquerda ampliada, não é? Porque se a gente for começar agora aqui categorizar o que é esquerda, o podcast vai ficar em torno disso. Por isso que eu acentuei a característica das frentes progressistas, Isso, justamente para botar todo mundo nesse bolo aí. E aí Não gosta, mas é a palavra progressista. Então, para gente então parar aqui, limpar terreno, né? Nós estamos falando de quem foi candidato, nós estamos falando de Haddad, de Boulos, de Ciro, de Marina. Marina, mais ou menos. Marina foi? Ah, não. Não lembro. Marina? Quem é Marina? Marina tal Adeus, não está no Marina. bolo. Tal não está no Menina, bolo. você- Rede não está no bolo. Mas vamos pensar. O PT, o PSOL e o PSB chamaram para conversar agora o PCdoB, PDT e Rede para formar uma frente parlamentar. Perto de Bolsonaro e Rodrigo Maia, qualquer um é progressista. Ok. Né? Tem esse aspecto. Então tá bom, mas vamos voltar para a eleição. Acho que se a esquerda como um todo, então, nesse campão aí, fizesse ideia do que estava por vir em relação ao Bolsonaro, a conduta seria outra. Quero acreditar nisso. Ninguém fazia ideia de que o Bolsonaro iria para o segundo turno. Concordo. A expectativa, eu conversei sobre isso com companheiros do PSOL e com companheiros do PT, e aí, Adriano, eu peço desculpa, mas eu não encontrei companheiros do PDT para conversar. Uma força política progressista Nova. Eu jurava que o PDT tivesse sido formado lá no início dos anos 80, com a redemocratização. Desculpa. É um partido de garotos, como Cidinha Campos e Paulo Ramos. Pois bem. O Adriano é da juventude do PDT. Do alto de seus 41 anos. Pois bem. Quer dizer, imaginava-se que MDB e PSDB fosse ser o polo à direita que iria puxar os votos. E pela esquerda teria ainda Haddad e Ciro e o Boulos crescendo na corrida eleitoral. Nada disso aconteceu. Né? Ninguém esperava que isso acontecesse. Mas o que é fundamental, me parece entender, que quem ganhou a eleição, já no primeiro turno, quem foi para o segundo turno com Haddad, foi o antipetismo, foi o antilulismo, que se encarnou na figura do Bolsonaro.
nada do que se... Pouquíssimas pessoas votaram no Bolsonaro, reafirmo isso, sobretudo entre os trabalhadores, que, vamos lembrar, Bolsonaro não foi eleito com voto fascista. Bolsonaro foi eleito por trabalhador e trabalhadora. Uma classe trabalhadora desiludida, né? Sim, sim. E enganada de que deveriam votar em qualquer coisa que não fosse PT. Aliás, como é comum em processos históricos que envolvem o fascismo. Exatamente. Né? Mas sobre isso a gente vai falar mais à frente. Exatamente. Na verdade encarna numa pessoa o salvacionismo. Não é isso? Quer dizer, então, ora, esse processo é um processo completamente novo, não é? Por outro lado, nós não temos mais base social. Talvez pudéssemos conversar sobre isso mais à frente. Não temos mais base social. Não é? Base contra a esquerda, você diz? Sim. Falaremos sobre isso sem dúvida alguma. Nós não temos mais base social. Tanto não temos base social que havia uma expectativa. Eu lembro que o João Pedro Stedley falava isso, do MST, o Guilherme Boulos, né, hoje no PSOL, mas que falava sobre isso, de que se o presidente Lula fosse preso, ia ter uma convulsão, iria ter, e nada disso aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque nós não temos base social. O povo assistiu impávido. Não sei se é o Boulos ou o Stedley que ele diz o seguinte, é como se fosse um campeonato estadual ali, Corinthians e Palmeiras, e nós aqui do Rio de Janeiro estivéssemos vendo, não importa quem é que vai ganhar. Você diz uma base social numerosa, porque, por exemplo, o Boulos não tem uma base social tem o MTST. personificada na figura do MTST. Tem, mas só fica nisso, né? Só fica nisso. Quer dizer, não que seja pouca coisa, o MTST é fantástico. É fantástico, é bom que se diga. Lógico, né? É bom que se diga. Mas observa, nós estamos falando de uma base social no Brasil. Nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Aí é que está. O Lula tem. O Lula tem. Mas é uma base social, uma base eleitoral. O Lula tem uma base eleitoral. O Lula, se tivesse sido candidato, ele teria sido eleito, ao meu juízo. Também acho. Entretanto, não é base social organizada. Tanto não é base social organizada que esta pessoa que votaria no Lula talvez nem tenha votado no Haddad. Aliás, muita gente votou no Bolsonaro e votaria no Lula com o Lula candidato. Sim, exatamente. Quer dizer, na verdade, óbvio, se o Lula tivesse sido candidato, se a gente acredita que ele seria eleito, é igual dizer que muita gente que votaria no Lula ou votou no Lula ou votou no Bolsonaro. Porque é difícil categorizar o Lula, porque goste dele ou não, ele é uma força muito intensa. Eu sei que é clichê dizer isso. O Lula é uma ideia. O Lula converteu-se numa ideia. Né? Sabe qual é o problema para mim? E aí os meus companheiros do PT não vão gostar disso. O problema é que ele sabe que é isso. E ele gosta que seja assim. E aí... Exatamente. Sim. Se ele é tão vaidoso, por que ele se deixou ser preso? Eu acho que foi uma puta bola fora. Um erro de cálculo gigantesco. O Lula tinha que fazer o que o Jean Willis fez ontem, cara. Mas o pensamento... Cara, as forças progressistas erraram, como ratificando o que o Tobias está falando. Todo mundo errou. Quem pensou que essa tsunami conservadora, que não é uma coisa que... Essa devassa é horrível. Que eu imagino que seja a característica que marca o pensamento político do brasileiro hoje. Estamos com uma sociedade surfando nessa onda conservadora, mas, como você bem falou, ninguém imaginava essa tsunami. Para mim, a prova mais que materializa mais isso, para além do Bolsonaro, que é uma figura que vem trabalhando isso há muito tempo, é a eleição do Witzel aqui no Rio de Janeiro. Cara, o Witzel, uma semana antes, eu nem sabia que esse cara era candidato. Mas e olha que minimamente eu tenho interesse por política. Mas aí também entram as seitas neopentecostais que exerceram um papel decisivo na eleição do Witzel. Isso é um fenômeno novo, que eu acho que, inclusive, é o que torna o Brasil um caso até um tanto quanto particular, porque essa coisa da fake news, do disparo de fake news já aconteceu nos Estados Unidos e tudo mais, mas não no nível mamadeira de piroca, né? Não no nível mamadeira de piroca, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito particular, que é essa coisa das neopentecostais. E assim, é uma falha da esquerda. A esquerda, né, o campo progressista,
não soube trabalhar essa... não soube dialogar com o campo do povo cristão. Mas né? o PT tentou, não tentou? O PT meio que tentou se aproximar dessas... Não, o PT foi próximo do Não, Macedo, o PT por exemplo, né? Óbvio. Mas não é... Por quê? Politicamente. Por que o politicamente, mas não na base. Não na base. Né? Sim, sim. Aí a gente não está falando... Então, fudeu. Eu ia abordar isso no último bloco, a gente vai ter que entrar nesse mas olha assunto só, mas agora. eu só queria voltar para a prisão do Retoma. Lula. Não, vai. Sim. Porque observa, porque o Yuri fez a seguinte pergunta, né, o seguinte comentário. Porra, ele não deveria ter se deixado prender. Sim. Havia setores expressivos, inclusive dentro do PT, que diziam que ele tinha que pedir asilo em alguma Embaixada. embaixada. Venezuela, exatamente. Eu concordo com isso. O problema é que, ao meu juízo, não passa pela cabeça do Lula uma coisa como essa. Não passa pela cabeça do Lula sair de cena, porque pedir o asilo era não disputar. Desaparecer, né? Virar um fantasma. Exato. Quer dizer, o problema é que, de novo, meus companheiros, que não são poucos, né, e queridos do PT, não vão gostar disso. Mas, ao meu juízo, primeiro que o Lula considerava, e a direção do PT, que iriam resolver essa pendenga judicialmente. Você acha que ele pagou para ver? Ele pagou para ver. Também acho. Eu acredito que ele pagou para ver. Mas não é só isso. Eu acho que, em certa medida, o Lula pode ter ido para o sacrifício acreditando que a sua prisão poderia ajudar a eleger alguém. Também acho. E aí ele exilado na Bolívia, ou sei lá onde, não ajudaria. Então, esse é um ponto. Sim. Esse é um ponto. Mas eu quero insistir no fato de que, para mim, Lula tem base eleitoral e não base social. Por quê? Porque, na verdade, nós, da esquerda, não fomos capazes de construir, ao longo dos últimos anos, base social. Isso é um fato. Isso é um ponto. Agora, em relação ao que também o Will provocou e o que o Nilva acabou de colocar, em relação aos neopentecostais, eu queria ampliar, tá? Não são só os neopentecostais, não. Não são só os evangélicos conservadores, não. A Igreja Católica também. Sim. A Igreja Católica votou, ao meu juízo, majoritariamente no Bolsonaro. Por quê? Porque o antipetismo bate doído também na Igreja Católica. Ou seja, as fake news, tudo aquilo que foi construído, a mamadeira de piroca, que vocês já falaram aqui mais de uma vez, quer dizer, tudo isso bate doído no nosso povo que tem um sentimento cristão, que tem um sentimento religioso. Então, os católicos também botaram fortemente no Bolsonaro. E mais, não é por uma adesão ao Bolsonaro. Eu quero insistir nisso. É por uma aversão ao Lula e ao que ele representa no imaginário construído. Eu acho que é mais aversão ao PT do que ao Lula propriamente dito, inclusive. Acredito que sim. Tanto assim que, se o Lula tivesse sido candidato, ele poderia ter sido eleito. Quer dizer, a ideia de ter, de novo, o PT na presidência da República, e aí onde é que está somado? Não só as questões de ordem moral, mas as questões de ordem supostamente ética em relação a desvio, ao mensalão e tudo mais. Quer dizer, isso construiu o caldo de cultura que o Bolsonaro soube... Isso é muito forte no imaginário popular. Muito, que o Bolsonaro soube de forma brilhante, que ele soube aproveitar e fez com que ele ganhasse. Eu acho que mais a equipe por detrás do Bolsonaro do que ele próprio, porque ele é muito idiota, cara. Eu também acho, mas eu queria saber quem é a equipe por trás dele, né? Porque, por exemplo, durante a eleição, o que ele tinha? Ele já tinha o Paulo Guedes, né? Ele tinha aquela coisa desse Olavo que eu não consigo achar que o Paulo Guedes tenha pensado isso, porque isso está na cabeça da política e não na cabeça de figuras como Paulo Guedes e o Olavo, que pensam outras coisas. Olavo de Carvalho, sim. É por causa da intimidade. Olavo é por causa da intimidade. Olavinho. Enfim, só para a gente fechar então a questão que você levantou, Yuri, vai para o segundo turno, e no segundo turno há um esforço, e aí é importante dizer, a clara compreensão do que representaria e representa, então, agora, o Bolsonaro, fez como, por exemplo, todo o PSOL, mesmo o PSOL mais à esquerda,
cerrasse fileira para votar no Haddad, fizesse campanha. Ou menos à Setores, esquerda. ou aqueles menos à esquerda. Ou outros setores. Babá e sua turma. Que eu respeito e considero. Porém, Babá. agradeço ao Babá por ter salvado a vida de meu querido amigo Nilvio Peçanha. Só por Babá, isso- um beijo, meu guerreiro. Só por isso ele já merece uma medalha, não das mãos do Flávio, mas uma medalha de honra e de O Flávio condecoração. só dá medalha pro miliciano, fica tranquilo. Sim, então. Mas volta, Tobias. Eu dizia, quando fui abruptamente interrompido. Perdão. Está perdoado, mas que não se repita. E setores outros não ligados a partido político, como, por exemplo, os companheiros da FISC, da Frente Internacionalista do Sem Teto, lá do André, que eles a vida toda pregaram o voto nulo. E no primeiro turno pregaram o voto nulo, e no segundo turno fizeram campanha do Haddad. O que demonstra a compreensão, naquele momento, da necessidade de barrar o crescimento e de impedir, se possível, a eleição do Bolsonaro. Ponto. Voltando para o Babá e a CST. Deus me livre. Quero dizer que eu tenho enorme respeito pelos companheiros e as companheiras da CST, Idem. inclusive os companheiros daqui da região, Idem. que fazem um trabalho importante, em que pese eu possa ter determinadas críticas em relação a determinadas questões. Sim. Mas tem, inclusive, muita concordância com a análise política que os companheiros fazem. Sim. Bom, acho que mais do que o comportamento da esquerda durante o processo eleitoral para mim, um problema grave, e aí até devolvo para vocês, é o fato daquilo que a gente construiu no segundo turno, aquilo que a gente construiu em 3 semanas, entre o primeiro e o segundo turno, não se manteve. Mas houve uma construção real, factível, você acha? Sim, houve claramente um esforço para não deixar o Bolsonaro ganhar a eleição. Um esforço que foi lamentavelmente derrotado. Mas houve um esforço. Aqui, por exemplo, na região, nós fizemos atividades importantíssimas. Nós fizemos uma plenária 3 dias depois da eleição, nós lotamos o Simpro. Sabe? E ali, companheiros de todos os partidos estavam presentes. Lamentavelmente, a gente não conseguiu manter essa pegada. Por quê? Porque a gente só pensa em eleição. E aí é um problema, talvez, para um próximo bloco. Então você acha que a gente tem uma esquerda viciada no processo institucional? Estou convencido disso. Com certeza. Isso é. Estou convencido disso. Com certeza. Não vou citar nomes, mas aqui na região, por exemplo, aqui na região de Campo Grande... Inclusive a nova esquerda que já nasce velha. Não vou citar nomes, aqui na região de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para quem nos ouve, né, pelo mundo afora... Nossos ouvintes do mundo inteiro. Nossos ouvintes do mundo inteiro, eu me refiro, então... Ouvintes da Nova Zelândia. Você, está parecendo até o pessoal Você que está aí no Turcomenistão nos ouvindo. Um abraço pro povo lá de Mianmar. Eu tenho um pessoal de Mianmar que está na expectativa do Povo podcast. curdo. Acabou de decapitar um... Não, mas... No Camboja a gente tem audiência no Camboja. Estamos feitos na vida. E vai ser difícil Agora, eles entenderem. É difícil encontrar esse caminho do meio, né? Porque você tem, por um lado, beleza, uma esquerda excessivamente preocupada com o processo institucional. Mas, por outro, no outro extremo, você tem uma esquerda que segue aquela lógica, ao meu ver, totalmente pueril e infantil do não vote lute. Mas como achar esse equilíbrio? Do ponto de vista numérico, é inexpressivo. Essa esquerda que não Sim, vota também lute, acho, também É acho. verdade. É inexpressivo. Né? E são companheiros de luta. Eu diria mais para você, tá? Eu prefiro a esquerda de luta que diz não vote, lute, do que uma esquerda que é só vote. E a maioria da esquerda é só vote. Lamentavelmente, eu ia começar a dizer, lamentavelmente na nossa região tem companheiros que começou o processo eleitoral para a eleição do ano que vem para vereador, imediatamente, no dia seguinte, a eleição para presidente. Ou seja, nós temos um problema seríssimo de colocar toda a energia no processo eleitoral. Desconhecendo que o processo eleitoral é, por si só, um processo pedagógico, então a gente não deve, de maneira nenhuma, desprezá-lo, e que ter mandatos parlamentares são fundamentais. Sem Mas dúvida. tanto uma coisa como a outra tiver serviço da luta. Sem dúvida. Né? Você acha que então o processo eleitoral acaba sendo
o objetivo final de um processo de construção na base social e que essa base acaba ficando adormecida e quando chega a eleição é que as energias acabam se confrontando e fica sempre restrito só ao processo eleitoral. É por isso que eu chamei de base eleitoral. Quer dizer, é uma base eleitoral. Os partidos têm base eleitoral, mas os partidos não têm construído no último tempo, não têm construído base social organizada para lutar, no mínimo, pelos seus direitos. Então, por favor, diferencie base eleitoral de base social, O que eu Tobias. estou chamando, é claro que é um jogo de palavras, Sim, né? sim. Mas o que eu estou chamando de base eleitoral é um conjunto de pessoas muito bem intencionadas, de pessoas Sim. que votam na esquerda, que votam no Marcelo Freixo, que votam nos candidatos do PSOL, Partido dos Trabalhadores sim, também, PT, que votam na esquerda como um PCdoB, todo, PCB, PCB, ótimo. Mas essas pessoas, elas não estão organizadas na luta cotidiana por defesa de direitos, por exemplo. Não seria uma espécie de cidadão médio de esquerda, mal comparando? Então, o problema é que não há compreensão clara disso. E mais, boa parte dos companheiros e companheiras dos partidos políticos que votam na esquerda se acham militantes de esquerda. Entretanto, só participam do processo eleitoral. Sim. Cabe uma isso. provocação minha? Fica à vontade. Sempre. Porque dentro desse cenário que você traça, me parece que você coloca que os partidos, eles de certa forma, estabelecem uma pedagogia para o povo de que é o olhar sempre voltado para o processo eleitoral. E são todos eles, os de esquerda e os de direita. E as energias partidárias estão sempre dentro da questão institucional. Porém, a grande maioria que elege não é a maioria, não são militantes. A gente sabe que o Bolsonaro não foi eleito por militantes de direita conservadores. Enfim, o grosso da sociedade, e aí eu tenho acompanhado alguns debates sobre essa questão, o grosso da sociedade vota por quem entrega algo. Quem entrega no sentido material. No sentido da classe trabalhadora que pega o Japeri e pega o Santa Cruz todo dia, ela quer saber se vai dar para fazer o churrasquinho no final do mês, enfim, no final de semana. Questões materiais. E, de repente, a esquerda ela tem todo um conceito e temáticas de debate que não tem inserção nesse grosso da sociedade. E aí eles têm um olhar para o institucional. O institucional percebe claramente que, para dialogar com o grosso, a militância acaba ficando meio que flutuando em relação a isso. Okay. Bom, e isso que o Adriano falou, e corroborando com o que o Tobias falou, podia ser remediado se militantes que a gente tem aqui, que são muitos, como o Tobias falou, a gente tem militante aqui no PSOL, né, quando eu falo aqui na Zona Oeste, né, em Campo Grande, em Bangu, em Santa Cruz. A gente tem militante do PSOL, tem militante do PT, tem militante do PCdoB. PCD não? Do PCB. PDT também? PDT eu não conheço. Tá. Não, eu conheço dois. Conheço. Dois. Dois fartos. Eu não conheço. É meio Desculpa. que torcida do Botafogo. É pouco, mas tem qualidade. Não, torcida do É Botafogo uma eu conheço militância mais. folclórica. Torcida do Botafogo eu conheço mais, por incrível que pareça. Eu conheço mais torcedor do Botafogo do que do PDT. Por incrível que pareça. Então eu sou a evolução da espécie. Eu posso- sou Botafogo e sou do PDT. Posso acrescentar algo, então? Não, só. Então vai. Então, mas o que acontece? O que a gente tem aqui, o que eu vejo muito, e eu falo por ter participado de um núcleo, talvez, ao meu ver, um finado núcleo do PSOL, que eu não vejo atuando, né? A não ser, talvez... Um minuto de silêncio pelo núcleo do pessoal. Que Isso, núcleo faleceu. Marinheiro João Cândido. Um minuto de silêncio pelo núcleo Marinheiro João Cândido. Não precisa ser literal. Então, voltando. Então, é um núcleo que... E aí, o que eu vou falar do núcleo Marinheiro João Cândido é um núcleo que é o que acontece também com... Não é uma super crítica ao núcleo Marinheiro João Cândido, que assim como o Tobias falou, eu respeito todas as pessoas que, porventura, ainda estejam lá. Mas
a crítica que eu faço se estende aos companheiros e companheiras do PT, daqui da Zona Oeste, aos companheiros e companheiras do PCdoB aqui na Zona Oeste. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente faz crítica ao PT, lá ao pessoal central do PT, ao central do PSOL, ao central do PCdoB. Desculpa, A gente fica fazendo grandes críticas, esperando que o partido venha para cá, e os militantes daqui não ficam... Cara, a gente precisa fazer ato público para conscientizar as pessoas. É a gente daqui da Zona Oeste que tem que se aproximar do povo da Zona Oeste. Então, isso que você falou agora poderia ser remediado ou atenuado se as pessoas, se os militantes daqui da Zona Oeste fizessem mais atos, mais inserções aqui, né? Mas não fazem. Fazem mais quando as eleições estão se aproximando. Então, eu posso dizer que existe um consenso nessa mesa de que a esquerda se afastou do povo, do proletariado, e não o contrário. Não foi o proletariado que se afastou da esquerda. Foi a esquerda que se afastou do povão, é isso? Ao meu ver, sim. A concordância? Eu quero ir mais além. Eu concordo e quero ir mais além. Aliás, antes de ir mais além, eu quero que o ouvinte saiba que os comentários não necessariamente representam a opinião de todos da mesa, não é isso? Claro. Então, Discordando fala, pô. Discorda à vontade. Então, Estamos aqui para isso. A gente aqui tá cheio de Não, dedos. cada um se responsabiliza não, pelo seu próprio fala. comentário, por sua própria fala. Cada Eu um não se estou respon- com dedo nenhum, não. Cada um se responsabiliza pela sua Não, própria discordando, pode falar, pô. Tá. Eu acho que aí a gente precisaria fazer uma reflexão com mais tempo até do que foi o governo do PT. Pô, aí fudeu, bicho. Por isso que eu estou dizendo, não precisaria de mais tempo. Nós não vamos entrar nessa seara Sim, hoje. por favor. Porque observa, quando você fala do afastamento da esquerda como um todo, isso tem a ver com os 13 anos de governo petista. Não é? Sim. Esses 13 anos de governo petista provocou um afastamento. É inegável. Mas E os outros partidos não foram capazes de preencher esse vácuo, ao meu juízo. Concordo Ao meu plenamente. juízo, Concordo ao meu plenamente. juízo. Não tiveram Vou só- competência para tal. Vamos Isso, falar bem claro isso. aqui. Eu vou dar só um exemplo. Aqui bebe-se cerveja, não se bebe água nessa mesa. Eu trouxe água. Daqui a pouco a gente pega. Tá bom. Porque eu estou dirigindo, quando eu dirijo eu não bebo. Vou só dar um exemplo. Tá bem que eu tô a pé. Tá. Vou dar só um exemplo. A minha Pegou no meio uma amiga, minha cunhada, ela é integrante de uma igreja evangélica, e essa igreja evangélica, ela tem aquilo que eles chamam de células, que são encontros semanais na casa das pessoas. Essa igreja evangélica, ela tem uma igreja evangélica aqui em Campo Grande, não é central, ela tem 50 células. Ela tem 50 células. 50 células são 50 reuniões semanais em 50 casas diferentes que reúne pelo menos 10 pessoas. Cara, se a gente juntar todos os núcleos do PT, todos os núcleos do PSOL, todas as células do PCB, tudo que existe na esquerda no Rio de Janeiro, não junta 50. Não. Não junta 50. No Rio de Janeiro todo. Para se reunir uma vez por mês. Só essa igreja se reúne 50 células uma vez por semana. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero voltar àquilo que o Yuri... Obrigado, querido. Eu quero voltar àquilo que o Yuri dizia, que é o papel que as igrejas evangélicas têm na produção do imaginário, na produção da consciência e na produção, ao fim e ao cabo, da política. Porque nós vivemos um processo prolongado de despolitização da política. Sim. E não há vácuo. Não há vácuo. Inegavelmente, as igrejas evangélicas e as igrejas católicas não fizeram isso, abriram mão disso. As igrejas evangélicas, elas ocuparam o vácuo deixado pela organização popular via esquerda. Tem um texto muito interessante, antigo, antes de 2013, o que a esquerda deveria aprender
com os evangélicos. Inclusive, eu ia te perguntar isso no último bloco, a respeito dessa perda de base social. Então depois a gente volta lá. Agora vai. Não, não há vácuo. Há um processo de despolitização da política. Primeiro, há um processo de perda de direitos. E há um processo aí, ao longo do governo Lula, de direitos que não foram conquistados, eles foram doados. Porque o que nós tivemos ao longo do governo Lula, e é claro que todos aqui nessa mesa gostaríamos que, ao invés de Bolsonaro, a gente tivesse hoje o presidente Lula, né, como presidente da República. Óbvio. Pô, se até o Haddad eu ia preferir em vez do Bolsonaro. Mas a gente a gente não pode negar que todo o processo seja de transferência de renda, seja de benefícios sociais e tudo mais, ao longo do governo Lula, aconteceu não porque a luta social assim impôs ao governo, mas aconteceu como uma dádiva, uma quase, dádiva. Né? A inclusão pelo consumo, tudo isso desmobilizou algo que já estava, que a mobilização era pequena. E não teve um processo de consciência política que tivesse acompanhado isso, né? Foi um grande erro do PT. Exatamente. Sem dúvida alguma, o maior erro do PT. O maior erro do PT. Eu vou dar só mais 2 exemplos. Eu falei dos núcleos. Uma igreja evangélica aqui no Rio de Janeiro, aqui em Campo Grande, tem 50 células que se reúnem uma vez por semana com 10 pessoas. Nós não temos 50 núcleos, células, sei lá o quê, de nenhuma organização de esquerda se reunindo uma vez por mês. Né? Não temos. No Rio de Janeiro todo. No Rio de Janeiro todo, não temos. Quiçá no Estado. Não temos. Outro exemplo. Quantas sedes de partidos nós temos no Rio de Janeiro? Quantas sedes de partido? Pega todas as sedes existentes. PSOL, PCB, PCdoB. Nós temos, se chegar a meia dúzia é muito. Há quanto tempo que não tem uma sede de partido na Zona Oeste como um todo? Há quanto tempo? O PSOL nunca teve. O PT não tem. Não lembro mais, mas talvez desde os anos 90 que não tem. O que é isso? Se você não tem uma sede... Se você não tem um espaço físico que agrega as pessoas, em que as pessoas, se sentem representadas, onde as pessoas vão se reunir, onde a gente se encontra. Ora, se você não tem uma sede, é claro que você pode ter política sem ter sede. E você não precisa ter sede se você não tiver política. Mas quando você não tem política, você também não tem sede. Então, o fato, por exemplo, de não ter sede, o PSOL tem sede no centro da cidade, o PT tem sede no centro da cidade e acabou. PCB também. E aí, o que a gente tem? A gente não tem nada. Então, o que nós estamos vivendo de despolitização da política é muito grave. Levou a eleição do Bolsonaro, levou a eleição do Witzel, como o Adriano falou, um ilustre desconhecido, e a gente tem que pensar o seguinte, tá? Já para outras provocações. O próprio Crivella. O que nós estamos vivendo é de longo prazo. Mas o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro, para mim, já é um estado teocrático neopentecostal. É fato isso. Então, encerramos aqui o primeiro bloco, é isso? Sim. Alguma consideração, Nilson? Nós não encerramos o primeiro bloco. Não, concordo. Não, porque assim... Rapidinho, nós encerramos... Esse aqui é o segundo bloco. Gente, é o primeiro programa, então relevem aí também. Porra. Mas, enfim, dentro dessa questão que você colocou, eu acredito que é um diagnóstico que abarca boa parte desse fenômeno que a gente está vivendo, esse fenômeno político. Mas eu acho que tem alguns outros elementos para serem agregados dentro dessa sua fala. A despolitização, o afastamento do institucional em relação às bases, e aí a base que tem é muito incipiente e não atinge o grosso que elege, que é, na verdade, o grosso da sociedade que elege, não está muito interessada na participação política nesse sentido. E, por um outro lado, o institucional também tem uma grande culpa, porque quando você fala que o governo do PT ele despolitizou, ele só concedeu, é um jogo que, para eles, é interessante. Você concede e aí dá aquela impressão que você amarra a pessoa às tuas benesses. E aí você não dá a consciência de que a pessoa está conquistando, parece que isso cria um laço, une e fideliza
porque você está concedendo. E aí que é uma relação meio paternalista do Sim, institucional completamente. Sim, em sim, relação. Completamente. Diferentemente. Mas é um balcão de negócios. Sim. E o institucional joga muito bem com isso. E os partidos de esquerda fazem isso. Mas, Adriano, observa, isso não difere nada do Rogério Rocal, o vereador morador do Rio da Prata. Quando ele vai lá e monta lá a árvore de Natal lá no bairro lá, ele está fazendo a mesma coisa. Quando ele vai lá e liga para o Parque Jardim podar a árvore, ele está fazendo a mesma coisa. O problema é que a relação que a população em geral tem com a institucionalidade política, com os parlamentares, é essa. E infelizmente, isso não foi subvertido ao longo do governo do PT. Mas, isso não politiza. Isso. Ao contrário, despolitiza. Mas vem cá, eu estava pensando nisso aqui agora. Por exemplo, mesmo com tudo isso, eu acho que a gente está com um olhar aqui muito também da nossa realidade enquanto habitantes do Rio de Janeiro, da região sudeste, etc. Porque, por exemplo, no Nordeste, o PT ainda tem uma votação expressiva pra cacete. Mas e por quê? Eu queria te perguntar por quê. É simples. As políticas sociais implementadas no Nordeste, numa região muito mais sofrida do que no Sudeste, fez uma diferença em relação à qualidade de vida brutal. São mais estruturais. Exatamente. São mais estruturais. Mais concreto Claro. eles, são mais estruturais. Eu lembro que ao longo do governo Lula, não sei exatamente que ano, eu tive a oportunidade de estar em Natal, e aí eu estava num grupo, e aí eu quis fazer uma crítica suave ao Lula. Eu quase apanhei. E eu não estava eu estava com professores universitários, ou seja, classe média. E aí dizia o seguinte, olha só, você não sabe o que é, por exemplo, não ter luz em casa. E aí o projeto Luz para Todos vai lá e leva energia elétrica para uma porrada de gente. Ou seja, os programas sociais do Nordeste, eles alteraram substancialmente a vida de muito mais pessoas do que no Sudeste, motivos óbvios. Isso fez com que houvesse uma clara aceitação e uma defesa daquele projeto. Agora, observa, por isso mesmo que o Haddad foi mais bem votado lá do que aqui no Sudeste. Sim. Na nossa região aqui de Campo Grande, o Bolsonaro teve 75% dos votos, cara. Sim. Ou seja, não é que os pobres votam no PT. Não é isso. Porque se assim fosse, em Campo Grande ele teria a maioria dos votos. A maioria de moradores de Campo Grande teve a vida mudada completamente. Exatamente isso. Aí dentro dessa questão que eu falei que esse diagnóstico que você dá, na minha opinião, ele olha para uma parte da questão do cenário político, mas eu acho que existem outros elementos para serem colocados nisso. Eu trago aqui um dado, né, uma pesquisa de um filósofo de São Paulo, Pablo Hortelato, que ele fez uma pesquisa pós-eleição do Bolsonaro, e ele fez uma pesquisa com 4.000 eleitores do Bolsonaro, e perguntando, com algumas perguntas, meio que no final, por que votar em Bolsonaro? 80% não votaram no Bolsonaro pela figura do Bolsonaro em si. 80% colocaram que o voto foi com uma intenção antissistêmica, sobretudo antipolítica e antiglobo. E a antipolítica eles identificam com o antipetismo. A mídia fez um trabalho muito competente para unir. No Brasil está tão esquizofrênico que quando você fala em política, você fala em PT. É muito louco. Isso. Tudo bem, nós tivemos 16 anos de políticas do PT, mas a política vai além disso. Falar de política na sociedade brasileira parece que você estava... Até a eleição passada você estava falando do PT. Claro que agora isso vai ser... não dá mais para utilizar isso ad eterno como desculpa. Mas a grande mídia conseguiu isso, então 80% dos pesquisados colocaram um voto como um voto de negação. E isso é um dado... Isso foi em São Paulo? Em São Paulo. Tá. Certamente é assim no Brasil inteiro. Isso é um dado muito importante. Só tirando o Mas Nordeste. São Paulo é um caso bem à parte. Não, só tirando o Nordeste. São Paulo Não, mas eu quero dizer... eu quero dizer que o voto do Bolsonaro é o voto antissistêmico. Antissistêmico. Sim, A sim. figura do... Antissistêmico não tem porra nenhuma. Claro que não. A Claro que não. figura do Mas o Bolsonaro Bolsonaro soube fazer isso. Sim. E, na verdade, e aí
para além desse dado, que eu acho muito interessante, que quando eu tive acesso a essa pesquisa, eu mudei um pouco minha visão, porque dá a impressão que as pessoas estão votando pelo que o Bolsonaro representa. Cara, tudo bem, ele representa a negação. E ele soube aproveitar isso. E ele só pôde aproveitar isso, ele nunca propôs nada. Ele só propôs negar o que estava aí, tá ok? Foi o que ele fez. Ele aproveitou isso. E essa onda foi nisso. Isso é uma questão, eu acho que é um ponto fora da curva da dinâmica política ao longo da história do mundo. Sem propor nada, você elege dizendo que vai destruir. Sem propor nada, sem falar nada, sem ir para debate, sem para... É louco. E muita gente... Com bolsa de cocô, tá muita ok? gente surfou nisso. Para além disso, também um dado que eu acho que não pode ser desprezado é o esgarçamento das formas clássicas de mídia. Cara, a internet veio e hoje, mais do que nunca, a gente está percebendo o impacto que a internet está tendo na formação cultural, na formação de opinião. E a esquerda se atrasou muito nesse Isso. quesito. O purismo da esquerda em relação a isso... Vamos lá. É essas novas formas de comunicação... Nem são tão novas assim, se você for para pensar, né? Sim, mas vamos pensar, elas são muito mais democráticas que pode estar entre aspas, sim, mas elas são muito mais democráticas do que, por exemplo, na eleição de 89, em que o Collor foi eleito. Eu não gosto da palavra democrática. Não, por isso que eu coloquei entre aspas. Sim, eu gosto da Muito palavra mais direta. isso. Ela não tem nenhuma crivagem. Muito mais universalizada. Não tem nenhuma sabe? crivagem. É direto. Isso, aí é aquela coisa. Você tem um fenômeno, inclusive nessa pesquisa que eu trouxe esses dados, o cara colocou, esse filósofo, ele debateu sobre isso, para tentar entender esse cenário, porque é um cenário que deixou muita gente absurdada. Tá, que porra é essa? Agora, uma figura igual o Bolsonaro, tosca, ocupar. Então, mas olha só, mas também não vamos esquecer que, de qualquer maneira, o poder econômico foi fortíssimo também nesse processo de utilização dessas ferramentas, como o Yuri diz, não é tão nova assim, mas que para essa eleição foi nova. Para a eleição presidencial foi nova. Sim, foi. O poder econômico, é um dado que precisa ser levado em consideração. O poder econômico, a construção dos robôs lançando... Como é que é o nome do cara que veio dos Estados Unidos para... Steve Bannon. Exatamente. Steve Bannon. Notório filho da puta. Exatamente, sim. mas que veio... Eu adoraria ver fuzilado, inclusive. Que veio assessorar... do Goebbels. O cara tá elegendo tudo que é figura de direita no mundo. Aliás, esse podia ser um futuro podcast para pensar, né? Para pensar isso, porque na verdade é o futuro Goebbels. Na verdade, a eleição, e aí a eleição do Bolsonaro no Brasil, em que pese o que nós estamos falando aqui ser real e a partir do que ela se deu, ela não tem nada a ver com o Brasil. É um processo muito mais profundo, um processo que tem a ver com a reorganização do capital do mundo. Contexto global. Exatamente. Está na mesma lógica do que está acontecendo na Venezuela. E na Europa também. Sabe? A ascensão da extrema-direita na Europa. Mas para pensar, por exemplo, a Venezuela, aqui do lado da gente. Quer dizer, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A maior reserva de petróleo do lado mundo. dos Estados Unidos. Sim. Sabe? Não é? Quer dizer, é a mesma coisa. Só foi utilizado ferramentas diferentes. Sabe? Mas a destituição é da a lógica Dilma, do quanto pior, melhor. A destituição da Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro é a mesma lógica do que está acontecendo na Venezuela. Pacote, é um roteiro. no pacote. Exatamente. É a lógica do quanto pior, melhor. Aí, qual é a ferramenta? A ferramenta pode ser armas na mão, pode ser o judiciário, como no Brasil, e a mídia pode ser o que quiser. Foi isso. Sabotaram o governo Dilma até onde eles... E foda-se a população. Sabotaram o governo Dilma o quanto eles puderam e quiseram. E foi isso. Tiraram o governo Dilma, entrou um presidente... Um usurpador. Né, um grande canalha, ladrão, safado, pilantra. Sem carisma nenhum. Sem carisma nenhum. Se não fosse um canalha carismático... Por exemplo, tipo o Collor. Eu adoro o Collor. O Collor é um filho da puta carismático. Eu sinto falta dessa direita... A gente podia, direita nesse moleque, momento, direita toca-me boi, a direita nesse arte, momento né? podia falar... Eu sinto uma falta de Collor e Maluf, ele gosta do Collor. Eu gosto do Arnaldo Jabbour. Tu
gosta de quem? Assim, Não, nessa o Arnaldo linha. Jabor não gosto não, cara. Eu sou fã do Nessa Reinaldo linha- Azevedo. Eu sou fã Não, o do Reinaldo Azevedo eu Azevedo. adoro. O Reinaldo Reinaldo Azevedo. Não, só Azevedo pode um, só pode um, Yuri. O Reinaldo Azevedo é mais consciente que muita gente da esquerda. Ah, não, inclusive. não. Eu gosto de Felipe Neto. Porra, Felipe Renato Neto Azevedo. nem Não, entra o Felipe Neto tá tanto. surfando. Reinaldo É. Azevedo Azevedo é meu livro de Não, cabeceira. não, O irmão da Reinaldo- porra. O Reinaldo Azevedo, É pô, guerreiro do tem povo coisa brasileiro. excelente, né, cara? Ele é guerreiro do Eu povo gosto do Arnaldo brasileiro. Azevedo. Reinaldo Azevedo. Vamos eleger o Reinaldo Eu Azevedo. tô falando sério, o Reinaldo Azevedo é muito mais consciente que Mas eu tô muita falando gente sério. da E esquerda. no próximo claro, podcast, que o Nilvio... Vai chamar o Reinaldo Azevedo? Não, O Adriano fará um tributo ao Reinaldo Azevedo eu no vou próximo vir com um podcast. chapéu em homenagem a ele. Eu tenho um chapéuzinho igual a ele. Eu quero ser a encarnação do Reinaldo Azevedo na Zona Oeste do Rio de O Janeiro. Adriano tá levando a sério essa Eu história queria- de ser a grande farsa da militância Mas- É progressista isso. carioca. Mais uma vez, Você eu- fica dando Eu corda. queria mais uma vez, Yuri, Nilvio e Adriano, Diga. eu queria mais uma vez lembrar os ouvintes que eu não tenho nada com isso, Não, tá? sem Eu não, dúvida. eu fui convidado. Tony, eu você vem aqui, Eu fui você vem convidado. aqui pra iluminar Mas, nossas ainda em mentes. cima dessa discussão, o que falta para existir uma agenda da esquerda? Projeto. Por exemplo, Projeto. deixa eu só complementar. Que eu tenho visto, cara, que O Ciro a tem. igreja, onde tirei igreja, caralho? A esquerda. Pra igreja, Eu não caralho. tirei igreja. Mas não Desculpa. pode. A esquerda, e não vai editar não, foda-se. A esquerda tá numa fase completamente negacionista. A esquerda tá numa vibe atualmente de negar Sim. tudo o que a direita diz. A direita diz A, a esquerda se vê na obrigação de dizer B. E não tenta criar uma discussão no sentido de suscitar o senso crítico. Por exemplo, escola sem partido. Somos todos contra o escola sem partido, é óbvio. Escola sem partido é uma ideia totalmente cretina. Mas por que a esquerda não aproveita a escola sem partido para tentar criar uma discussão a respeito da falência da educação brasileira? Que a Sim. despeito de todos os profissionais, que a esmagadora maioria é muito competente, muito esforçada, a educação brasileira vive uma falência eterna, uma crise eterna. O que falta para a esquerda ter uma pauta própria? O que falta para a esquerda voltar a ter uma agenda que seja preenchida por pautas que suscitem o senso crítico, tanto na própria esquerda, que projeta essas pautas, tanto no seu interlocutor? O que vocês acham a respeito disso? Deixa eu começar? Uhum. Primeiro ele falando ali, ele Você tem me lembrou, prioridade. ele Tu tem me um lem- cartãozinho, né? ele tava me lembrando o Ciro falando, né, cara? Ai, caralho. Pô, O Adriano vai querer beijar minha boca, então. Cara, não por nada Fala eu do tenho uma Ciro, paixão piada por esse Adriano, homem. Não. Porra. Eu não sei se foi um elogio ou uma crítica, eu tô em dúvida agora. Ai, caralho. Veja, pra mim tem uma coisa razoavelmente clara. Não tem projeto. Não tem agenda porque não tem projeto. Não tem bandeira porque não tem projeto. O que demanda uma agenda, o que demanda uma bandeira, o que demanda organização é ter projeto. Não tem projeto. O que nós tínhamos de projeto? Quem é o mais novo aqui do grupo? É o Adriano? Eu. Obrigado. Não, de Obrigado, espírito, Adriano. obrigado. De espírito, É. indubitavelmente, é Adriano. Tem quantos anos? Aliás, de espírito, eu sou mais velho aqui. Eu tenho sim. 31 de vida e 67 de espírito. Cara, eu acho que devia colocar isso na carteira de identidade, né? A idade cronológica. Idade espiritual. Né? Pô, cara, isso O resolveria Adriano muito tem problema. 19 anos espirituais, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. A síndrome de Peter Pan. Eu não sei se é bom ou ruim. O tá? Adriano é a versão cabocla do E- Peter Pan. Porque eu ia falar dos anos 80, por isso que eu perguntei por idade, né? Estava nascendo. É, porque, vamos pensar, qual Nos era o grande, primórdios. qual era o Nos grande, qual era o espermatozoides. grande projeto do PT nos anos 80, sabe? Era, Nasci sobretudo, quase junto com o PT. Tá, sobretudo no início dos anos 80. Era a redemocratização. Esse era o grande projeto, era a abertura. Da esquerda como um todo, né? Sim, Naquele sim. contexto. Mas por quê? Por que eu quero dizer isso? Olha, logo em seguida, quando o Lula é candidato em 89, qual é o grande projeto? O grande projeto é eleger Lula. Esse era o grande projeto. E aí tentamos em 89, não conseguimos. Né? Tentamos... Alô, Jornal Nacional, um abraço. Sim, tentamos em 94, não conseguimos. Lembrando que em 94 e 98, Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno. Sim, sim. Né? Na Conseguimos. esteira do Plano Real. Sim. Eu não era nascido, mas Mas tem obrigação de conhecer a história. conta. Tem obrigação de A história conhecer. conta. Tem obrigação de conhecer a história, né? Ainda mais você que é professor. né? Claro. É. Pois bem, e aí, qual era o grande projeto? O grande projeto veio a cabo em 2002, quando elegemos Lula. Pronto, esse era o Sim. projeto, sabe? E qual foi o outro projeto que a esquerda construiu após isso? Nós não construímos, quando eu digo a esquerda, eu digo nós aqui, nós quatro aqui, por exemplo, nós não contribuímos para construir um outro projeto.
Quer dizer, e como não tem um outro projeto, não tem agenda. Como não tem um outro projeto, não dá para falar em unidade. Como é que tá falando unidade? Eu discordo de você. Tem um projeto, mas é um projeto que eu acho que é circunscrito de uma forma muito restrita. Qual é o projeto? Lá vem. É um projeto ligado à crítica de costumes. Nossa! Identitarismo, crítica de Não. costumes. Não, Não, eu o que eu digo. discordo. Não, Não, tá. Não vejo assim. Hoje Nada. isso é a Vai ser bandeira projeto. da esquerda. Não é uma coisa, não é um projeto. Além não, de não mas ser- não vejo isso como um projeto. A crítica, Não, deixa eu só desenvolver só mais um pouquinho o meu pensamento. A dificuldade de dialogar com o grosso da sociedade, eu acho que está circunscrito concordo com o aí Adriano. às Não, nossas mas peraí, pautas, mas isso é o que a esquerda- prejudica teu projeto. Isso não é um projeto. Não, mas eu coloquei que tem um projeto de uma forma satírica. Mas esse é o mote da esquerda mas hoje. isso não é um projeto. Não é, mas é justamente aos isso que eu tô olhos do falando. povão, a esquerda, isso. a esquerda, aos olhos do povão, atualmente, segue um tripé psicodélico, né? Que Isso. envolve maconha, astrologia e cu. Bicicleta também. Também. Mas só pra constar, só pra deixar bem claro, antes que as pessoas me Eu odeiem. acho que vocês estão sendo muito Eu sou. reducionistas. Calma, deixa eu falar. Eu também acho. Sou a favor Eu vou da ampliar. descriminalização da maconha. Eu vou Sou ampliar. a favor do sexo anal, coma cu, dê seu cu, independente de gênero, orientação sexual, etc. Odeio astrologia, mas beleza, não quero proibir ninguém de acreditar em astrologia, até porque deve ser muito confortante você ser um babaca e acreditar que é um babaca por conta da posição dos astros. Mas, por exemplo, como fazer o povão, a empregada doméstica ou o pedreiro que enfrenta 3 horas de transporte público da Baixada Fluminense ou da Zona Oeste até o centro ou a Zona Sul, se aproximar de uma esquerda que prefere fazer bundaço, cusaço, pirocaço, bucetaço para hipoteticamente fazer valer as suas pautas. Eu acho muito difícil isso, cara. É justamente isso. As pautas estão descoladas com a base de vida do grosso da sociedade. E aí a gente tem debates e a esquerda tem essa mania. Nós debatemos conceitos, costumes, nós ampliamos as temáticas para valores ligados à existência. E a gente acha que o grosso da população, infelizmente, não tem a capacidade de acompanhar esse debate. E a gente fica conversando com convertidos. Pregando para convertido. E aí é isso. Justamente quando eu falo projeto, na verdade é um anteprojeto. Porque isso não chega no grosso da população. É isso que eu estou falando. E aí no WhatsApp, que são quando eu citei esse esgarçamento das formas clássicas de mídia, que não é mais o Jornal Nacional que pontua as temáticas. Agora, Foi meu esse amigo, tempo. chega no WhatsApp, é uma madeira de piroca. Aí a minha tia lê aquilo ali e fala assim, caraca, olha que devassidão. E é isso. Mas aí eu volto ao que eu tinha falado. Falta projeto. E tem outra. Nós, enquanto militantes da Zona Oeste, a gente não dialoga com a gente. Não. A gente não dialoga com a gente. E aí é o que eu digo. Se tem alguma coisa, algum ato que seja de gosto discutível lá na Zona Sul, foda-se. A gente não tá fazendo o nosso aqui na Zona Oeste, cara. Entendeu? A gente não dialoga com a gente aqui. Mas é por isso que eu tenho defendido há muito tempo, porque acho, não sei se está na pauta ou não, ninguém me apresentou a pauta. pauta Aliás, é não sei nem de se tem todo pauta. mundo. A pauta é você. É isso. Não sei nem se tem Você pauta. é Aliás, personificação. aliás, antes disso... Você é Maria- Tobias. Esse podcast é o Tobias Cast. O Nilvio roubou essa piada de mim, porque eu ia dizer no final do programa que, caso você queira nos patrocinar, esse podcast passará a se chamar Tobias Cash. Mas Tobias, você é Passa um... a pauta antes. Tobias, você é um norte. Você é um norte. Norte, sul, você leste, é oeste. uma utopia. Você é um totem. Um totem. Você é a nossa rosa dos ventos. Mamãe, não creia nisso, mãe. Eles... Não é nada disso, mamãe. Eles estão sendo irônicos, mãe. Imagina o cara ser referência pra Nilvio, Yuri e Adriano. Deve ser desesperador, cara. Isso aí me salva. Imagina se eu tivesse solto Eu no sou o mundo. que sou hoje, graças a Tobias. Que pariu! Me fudi. Sem a... Acaba de destruir a reputação Gente de do céu. Tobias para todo sempre, Nilvio. Se eu... É possível cortar isso aí? Era Tobias, brincadeira, era zoeira, quando eu zoeira. vi a tua bandana brilhante na Felk, Essa parte...
eu tava passando no 850 e eu tava sem rumo na vida. E eu vi uma figura com uma bandana brilhante em frente a Filco. Eu falei, eu quero fazer parte desse lugar, eu quero estar próximo a esse homem. Foi uma inspiração instantânea. Foi aí que eu me matriculei. O problema é que eu não consegui raciocinar o que você falou, porque eu estou indo em cima da fala do nível anterior. Ok. Mas eu queria pedir, eu queria ver a possibilidade depois de editar e aí tirar essa parte que o Nilvio falou aqui. Atenção ao teu caso. Conversar com o editor. Mas só para Fernando Matoso, né? Só para pensar o seguinte. Do staff técnico. Só para pensar o seguinte. Eu acho que, porque eu dizia, né? Eu penso que a gente deveria apontar também alguns caminhos, na igreja a gente utiliza lá o ver, julgar e agir, né, que é um método, né? Você vê a situação, você julga aquela situação e você tem uma ação sobre ela, né? Porque não a gente fica só no ver e julgar, né? O que a gente... uma das coisas que eu tenho defendido muito em tudo quanto é lugar e tenho acompanhado numa porrada de lugar, na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, são pequenos grupos que se reúnem com alguma periodicidade para fazer alguma reflexão na natureza política. A gente perdeu essa capacidade. A esquerda perdeu essa capacidade. E a gente, porque foi o que o Nilvio falou aqui, a gente fica falando entre nós. Mas é claro que a gente vai falar entre nós, porque se a gente faz uma conversa como essa e chama lá a minha mãe para essa conversa, mesmo que a gente não xingasse palavrões, ela não ia ficar... A minha mãe não conseguiria acompanhar esse raciocínio. E a gente não sei se a gente desaprendeu ou se a gente nunca aprendeu a conversar fora do nosso meio. A gente só sabe tratar de política entre nós. A gente vai ter que aprender a fazer isso no dia a dia, com o povo simples e, sobretudo... Ou reaprender, né? Ou reaprender. Por isso que eu disse, eu não sei se é aprender ou reaprender. E, sobretudo, construir organizações. A quantidade de vezes que eu já falei com companheiros, por exemplo, do PSOL, que a gente tinha que construir um núcleo, que eu chamava na ocasião de PSOL ampliado, no sentido de trazer as pessoas que não são filiadas, mas que votaram no PSOL para ter algum espaço de reflexão política. Não tem espaço de reflexão política. Eu tenho uma ideia. A gente podia montar uma igreja e fazer uma escola dominical toda manhã, todo domingo de manhã, lendo o Manifesto Comunista. Que ideia mas olha como é que é a cretinice. Aí a gente vai reunir para ler o Manifesto Comunista. Ou seja, a gente não vai conseguir juntar ninguém. Pode ser o Capital também. A gente piorou mais. Mas a Bíblia é tão difícil quanto o Manifesto Comunista. Mas só que tem uma diferença. Ótimo, então vamos pegar nesse aspecto. Só que tem alguém que traduz a Bíblia. A tradução pode até não ser aquela que nós gostaríamos. E na maioria absoluta das vezes não é a tradução que eu faço. O problema é que em qualquer canto tem uma igrejinha, inclusive católica, mas tem alguém que traduz. E tem projeto. A igreja tem projeto. Nós não temos projeto, não temos método, nós não temos organização, nós não temos... A esquerda só temos fala o manifesto. Tem um exemplo que ilustra bem esse raciocínio do Tobias. Se você digitar nazismo de esquerda no YouTube, vai aparecer uma porrada de vídeo de vários imbecis da direita e vídeos sintéticos de tipo 5 minutos explicando por que o nazismo é de esquerda. Óbvio que num país justo, um cara que diz que o nazismo é de esquerda seria preso, no mínimo. Aí você vai tentar procurar vídeos de pessoas da esquerda explicando por que o nazismo não é de esquerda. Meu irmão, é só vídeo de no mínimo 18 minutos. Não adianta, cara. Não há trabalhador bom que vai se aproximar disso. A gente precisa fazer cursos de mídia para poder se comunicar melhor. É porque não vai dar talvez nascer de novo. Não vai dar para a gente se aprofundar, mas eu concordo com a Eu acho que a esquerda está totalmente atrasada nessa temática das Por redes sociais, isso etc. que eu digo que o Big Bang, Cara, de uma nova era surge hoje. Na boa, Que se autoestima o cara da porra. precisar fazer um curso de mídia para entender que ele tem que fazer um vídeo mais curto para um trabalhador que chegou cansado poder assistir, nasce de novo, algo caralho. muito errado. Nasce de novo, Vamos porra. avançar aqui, senão fodeu. Então, antes de avançarmos, Cara, Yuri, oi. você ouvinte, entenda, o que nós estamos fazendo aqui não é para o trabalhador, porque senão a gente está fazendo aquilo que a gente está criticando. Não, O vai que a gente está ser- fazendo aqui vai é uma ser conversa editado, fiada e a gente... Isso aqui é um podcast. Podcast é um pouco diferente. Ah, então né? tá. Sim. Então tá perdoado. mas aí, Então tá perdoado. justamente- Mas nós temos autocrítica. Justamente, eu te garanto que de todas as rodas e bate-papos que você já teve, que são infindáveis em relação à questão de debate político, de temática,
aqui tem um componente um pouco mais popular. Ou eu estou errado? Nós estamos em Campo Grande, Sim. no oeste do Rio de Janeiro. Não, o maior bairro do Brasil, Você inclusive. está completamente enganado. É mesmo? É. Eu queria que vocês me acompanhassem, por A gente exemplo. vai botar um Jaceira segunda- pra tocar de fundo musical. Olha, toda a primeira segunda-feira do mês eu estou em Belfor Roxo, Gogó da Ema, no meio de uma favela, e eu fazendo formação política. Toda a primeira segunda-feira do mês. Tem Pô, vamos falar sobre isso mais à frente? Pode ser? Ok, pode ser. Para eu avançar aqui. Cara, aqui no roteiro a gente ia tentar aprofundar um pouco, né, esses primeiros aí, sei lá, 30 dias, quase 30 dias de governo Bolsonaro. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, concordam? Sim. Concordo. Então eu só queria... Ou seja, Aliás, tem já tempo. tem o quê? Tem 2h30 de programa? Não, Puta que relaxa, pariu. o tempo é relativo. Mas porque eu acho que essa discussão... Já, aqui, eu já acho dizia que- Marx. Exatamente. Não eu foi acho que Einstein, essa, cara. eu acho que essa discussão... Se Marx não dizia, tinha que ter dito. Né? Eu acho que essa provocação Pô, ele deu aqui é esse necessária. mole? Então, olha só, o negócio é o seguinte: Bolsonaro foi eleito, infelizmente. É o já que fez temos um pra monte hoje. de merda, já falou que ia mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Mais médicos acabou. Nomeou um monte de filha da puta para os ministérios. Os 22 escolhidos para os ministérios, 9 são indiciados ou investigados, enfim. Então o negócio é o seguinte, até porque todo mundo que está ouvindo a gente já está careca de saber disso. Mas tem um componente nesse governo Bolsonaro, no qual eu tenho refletido muito a respeito, que é o seguinte. Existem dois grandes núcleos que compõem o governo Bolsonaro. De um lado, os militares, personificados na figura do general Mourão, e do outro, a equipe econômica, personificada na figura do Paulo Guedes e seus Chicago Boys ultra neoliberais. Me parece bem claro que nos bastidores está ocorrendo um choque, um bate-cabeça entre esses dois núcleos. E só para acrescentar, né, há um núcleo, um ponto de interseção entre esses dois grandes núcleos, que são os neopentecostais, mas que no atual momento mais preocupados em saber se menino usa azul e menina usa rosa, esse tipo de imbecilidade, enfim. Então é o seguinte, o nosso querido Paulo Guedes vai querer, de qualquer forma, fazer passar a reforma da Previdência. Correto? Até porque ele é um cara que, longe de mim, levantar qualquer tipo de suspeita, mas é um cara que já foi investigado aí por fraudes em fundos de pensão. Obviamente, os militares não querem entrar nesse bololô, não querem participar, não querem ser parte integrante da reforma da Previdência. Porém, eu tenho para mim de que a equipe econômica quer botar os militares nessa turma, porque, porra, trata-se de uma parcela totalmente estável, né, e vinculada ao Estado e tudo mais. O Mourão já Aliás, falou isso. essa galera se aproveita do Estado quando é em proveito próprio. Claro, Enfim, claro. o que eu queria saber de vocês é o seguinte: até que ponto vocês acham que esse choque de cabeças que está ocorrendo nos bastidores entre o núcleo dos militares e o núcleo dos economistas, até que ponto esse choque afeta verdadeiramente o Bolsonaro a ponto dele dar seguidas refugadas, de dizer algo e em seguida desmentir? Vocês acham que isso ocorre, que é uma relação de causa e efeito, ou é puro marketing ou estratégia política? Vai lá, Adriano. Eu também percebo que há grupos de disputa dentro do governo. A equipe montada foi meio mambembe e eu acredito que nem ele acreditava que ele seria eleito. Por conta disso, essa equipe meio Frankenstein, mas eu vejo claramente esses grupos de disputa. Eu coloco de um pouco diferente. Para mim, são 3 grupos disputando. Para mim, tem o grupo dos militares, que, na minha parca e incipiente opinião, é o grupo que tem minimamente projeto, que sabe da onde quer partir, sabe aonde quer chegar, e eu não estou fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, mas eu acho que os militares têm projeto. Tem o grupo do Paulo Guedes, que simplesmente é um cara que tem uma visão, né, que bebeu nos Chicago, ultra neoliberal, nos Chicago Boys. Eles querem vender tudo. Isso daria até um fôlego, capitalizaria o governo por um período. A princípio, sim, com certeza. Que é a parte econômica. E eu acho que tem um grupo e aí é um grupo que é o grupo do Moro, que é uma figura emblemática, que legitimou esse governo, é o lawfare, né? Da qual muita gente se fia nele, e se o Moro tá é porque tem alguma coisa boa a ser oferecida.
Mas esses grupos, eles não são harmônicos. Na minha opinião, fica muito claro. O Moro eu penso que ele está tentando entender o que está acontecendo, e é uma surpresa que começa a emergir uma série de escândalos, e isso impacta ele diretamente. Tomara que ele fique muito tempo, porque ele vai desgastando essa visão de anjo vingador que ele tem, de um homem acima de qualquer suspeita, ele participando desse governo que já está encalacrado com um monte de situações de corrupção, derrete essa imagem de anjo vingador e bastião da moralidade e da justiça. Esses grupos não são harmônicos. E aí, eu acho que esse governo está fadado a frustrar. Por quê? Porque eu penso que ele vai frustrar porque ele foi eleito na esteira de algumas expectativas do grosso da sociedade, e são expectativas muito difíceis de serem cumpridas. Expectativas, de um lado, subjetivo, que tem a ver com questões dessa galera mais pirada, dos homofóbicos, dos machistas. E aí, cara, por mais que o cara seja escroto, machista, homofóbico, não adianta o Bolsonaro ficar a vida toda só correspondendo, dando declaração homofóbica e alimentando essa subjetividade escrota dessas figuras. Ele tem que entregar questões materiais para a população. Por isso que eu acho que daqui a pouco vai começar um ninho de gato nesse governo. Eu acho que esse governo está fadado a frustrar. Porque é uma equipe que não é coesa, mambembe, e foi montada no supapo. Mas Adriano, mas não é porque ela não é coesa, é porque ela não tem alguém que garante a coesão. É isso. Sim. Isso também foi o que eu ia falar. Sabe, perfeito. É isso. Porque imagina o governo Lula. É o você Bolsonaro, tinha, né? Você tinha a Cátia Abreu de um lado e você tinha lá o... Como é que era o nome do cara lá do ministério que cuidava lá da reforma agrária, que era alguém ligado ao MST. Né? Então, assim, só que você tinha a figura do Lula que garantia coesão. Qual é o problema? Não é um problema você ter tensões no governo. O problema é que não tem, neste governo, alguém que tenha condições, e normalmente essa pessoa é o mandatário, que tenha condições de dar coesão, de dar linha, que é essa figura desprezível que é o Bolsonaro. Então, o fato de ter 2 ou 3 grupos, que inclusive eu tenho dúvida, tá? Porque, por exemplo, quando você pega os militares, tem militar que é nacionalista, tem militar que não é nacionalista. Sim. Então, mesmo entre militares, vai ter cisões. Nacionalista é minoria extrema atualmente. Sim, mas você a há de maioria ter... foi tudo morto ou preso. Sim, mas pensa, você viu qual foi a reação do Bolsonaro em relação a decisão do Jean Willis acertada de preservar a sua vida do Jean Willis, acertada, não é? Bom, como esse áudio poderá ser ouvido daqui a 5 anos e as pessoas não vão... Daqui a 500 anos. 500 anos. João Willis, deputado federal, eleito por 3º mandato, se recusa a continuar no Brasil, então a assumir o mandato por conta da quantidade de ameaças que ele sofre em relação à vida. Você viu qual foi a reação do Bolsonaro? E da total incompetência ou negligência do governo federal em salvaguardar a vida dele. Exatamente. Aí o que o Bolsonaro faz? Eu quero chamar a atenção porque eu estava falando do Mourão. Aí o que o Bolsonaro faz? Vai lá e diz: o dia mais feliz da minha vida, ou eu estou muito feliz, ou alguma coisa assim. O que o Mourão... Não sei se vocês acompanharam. Eu acompanhei. Então, fazendo a ponte com o seu comentário, me parece muito claro que o Mourão, que não é burro, ele está fazendo o possível para se desvencilhar da imagem do Bolsonaro. Sim. Por exemplo, golpe em marcha na Venezuela. Vem o Mourão a público e diz: não temos nada a ver com isso, não tem que ter intervenção. Cada cachorro que lamba a sua caceta em bom português. Essa situação do Jean Willis, absolutamente lamentável. Vem o Mourão e diz: cara... É um absurdo. É um atentado à democracia. Um deputado eleito fugir de seu país porque está sendo ameaçado de morte. Então, para mim, é muito claro que o Mourão, que não é nada bobo, está fazendo o possível para se desvencilhar dessa imagem do Bolsonaro, que é um completo tosco. Sim, então vamos lá. Isso em relação aos militares. Mas eu queria insistir de que não há coesão. Só que é o seguinte, eu entendo
que o projeto... Eu entendo, assim, para mim não é um projeto que dê coesão. Não é um projeto simples. O que existe de projeto no governo Bolsonaro? É Paulo Guedes. É a lógica da reforma da Previdência, sabe? Que não vai incluir os militares, como o Yuri lembrou, e a lógica da privatização. E ele falou, eu tenho 400 estatais para vender. É a lógica. Aliás, só para fechar aqui a minha fala, para devolver para o Yuri e para o Nilvio, Bolsonaro em Davos... Cara, a gente podia combinar, se é Davos ou se é Davos, né? Cada um fala de um jeito. Davos, eu também falo Davos, mas foda-se. Então, Bolsonaro... Quando eu estive lá, a galera falou que é Davos. Lá onde? Em Davos. Em Davos ou Davos? O Bolsonaro, naqueles 6 minutos e 30 segundos dele, ele parecia o Zé Carioca do meado Zé Carioca é muito melhor que vendendo o Brasil. A ideia do Walt Disney eu compraria o Brasil do Zé Carioca. Mas então, a ideia do Bolsonaro não. A ideia do Walt Disney, né, produzindo um Zé Carioca para vender o Brasil, esse Brasil lindo, mas cheio de pessoas que não gostam de trabalho, é o Bolsonaro fazendo a mesma coisa lá. O Bolsonaro é uma coisa. O Bolsonaro não tem projeto. O governo federal não tem projeto. Sim. É só ouvir. Eu aconselho, eu sugiro que o ouvinte procure lá no YouTube, bote lá Bolsonaro Davos para ouvir o que ele falou. Não tem projeto. Qual é o projeto em curso? O projeto em curso é o projeto de reforma da Previdência e de privatizações. Nessa confusão, tudo pode acontecer. Eu acho até do Sérgio Moro abandonar o governo. Porque eu não sei quanto tempo ele suporta isso também, não. Eu quero que ele fique. O projeto dele é STF. O projeto dele é STF. Mas eu não sei quanto tempo ele aguenta. Eu acho assim, eu vou numa linha semelhante ao Tobias. Eu acho que, né, eu concordo inteiramente. Eu acho que o problema não é ter vários grupos. O próprio governo Lula era uma colcha de retalhos, até porque a base do governo Lula era uma base totalmente fragmentada. O Lula, ele tinha o diálogo e as conciliações dele faziam isso. Agora, uma coisa é certa, assim, eu acho que, por exemplo, o Moro, ele não tá à frente de grupo nenhum. Eu acho que ele é o grupo dele sozinho. Eu acho que ele tá ali por uma vaidade e tal. E eu acho que é isso. Eu acho que o Moro, ele tá, sim, ali liderando um grupo dos militares e tem um interesse, porque ele sabe que em algum momento, eu acho que o Bolsonaro, ele não vai aguentar estar à frente desse governo, porque, gente, não tem... O Mourão quer muito isso, né? Ele quer muito isso e, sinceramente, quem é que pode apostar que o Bolsonaro chega ao fim do mandato? Sinceramente, 100 dias, historicamente, é o tempo, é o prazo que o cara tá ali de boa, o presidente tá ali mandando e desmandando sem ninguém contestar. 30 dias já tem filho envolvido com milícia, essa história maratona e tudo mais. Enfim. O cara tem de tudo já, tem de tudo. É filho, é esposa, é funcionário fantasma, é de tudo. Isso. Então, cara, a gente não sabe... Inclusive, nos meus sonhos, a gente ia discutir isso, nem vai dar tempo. Então, para encerrar esse blocão e depois a gente ir pro último bloco, que vai ser rápido. Ô Tobias, você acha possível, então, fazer uma síntese do que você espera em relação à atuação da esquerda nos próximos 3 anos em relação ao governo Bolsonaro? A compreensão de que a resistência é de longo prazo. A compreensão de que nós não dá para resistir sozinho. A compreensão de que o eleitor do Bolsonaro é o sujeito revolucionário que nós temos que ganhar. Nós perdemos em algum que momento nós da história. Perdemos e que nós temos que ganhar. A compreensão de que nós não vamos reverter esse quadro tendo um grande candidato daqui a 4 anos. Que nós só vamos reverter esse quadro se nós formos capazes de fazer o trabalho que nós deixamos de fazer no último tempo.
Então é isso. Vamos lá. Bloco final. O jogo está acabando, tá, gente? Ô, Tobias, por favor, seja breve, rápido. Fala aí um pouquinho sobre a segunda política, sobre o curso de férias do Margarida Maria Alves. E é isso, sobre essas duas questões. Tá. E, aliás, você é youtuber agora, né? Eu vi que você está participando ativamente lá do canal de YouTube do... Como é que é? Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves. Inclusive, eu achei fantástico aquele rapaz que te entrevistou. Ele é meio uma versão negra do Karl Marx. Achei maravilhoso. A barba maravilhosa. Paulo Gomes Coutinho. Paulo Gomes Coutinho, forte abraço. Te espero aqui qualquer dia. Ele vai adorar, Via. Ainda mais sabendo que tem cerveja. Pô, sensacional. A segunda política nasceu em 2016. Antes um pouco do processo eleitoral, no esforço de juntar pessoas para conversar sobre política, eu conversei com o Léo, companheiro Léo Raua, do PSOL, e a ideia era convidá-lo para fazer uma conversa, e aí ele sugeriu, ao invés dele vir, de vir o Tarcísio, Sim. na ocasião já vereador. E aí, como veio o Tarcísio, deu um número maior de pessoas. Sem dúvida. Né? E aí, como estavam abrindo o processo eleitoral, bom, a gente trouxe o Tarcísio hoje, daqui a 15 dias vamos trazer o Renato Cinco. E aí, daí a 15 dias, trouxemos o Raimundo, do PT. E aí, nós estamos Depois no o Lula, Fidel Castro. O Lula não deu tempo, porque ele estava com a agenda cheia, né? E aí começamos a trazer, e aí já estamos aí desde 2016, ou seja, no terceiro ano, agora um encontro mensal, sempre na segunda-feira do mês, por isso segunda política. Nos últimos encontros temos reunido ali 50 pessoas, normalmente convidamos 2 pessoas para apresentar um tema, em geral um homem e uma mulher. Nunca tivemos, como nessa mesa aqui, só homens apresentando. Só esquerdomacho. Apresentando o tema. Eu devo dizer que eu fui convidado, por isso que eu vim. Se arrepende amargamente. Eu pensei, eu não devia ter vindo. Mas foi que eu e a me meti, próxima, senhor? E a próxima, então já aí, olha. Faz o jabá, Tobias. Isso, olha, o próximo em Jabá janeiro. do Tobias. Em janeiro nós não tivemos encontro, a gente não tem encontro em janeiro. Em fevereiro vamos reabrir no dia 11 de fevereiro, segunda-feira do mês, com o deputado federal Alessandro Molon. Lindíssimo. Deputado federal Alessandro Que homão Molon. da porra. Ele abala a minha heterossexualidade. Quero deixar público o Brasil inteiro. Mãe, é isso, desculpa. O Alessandro Molon e a companheira Roberta Calisto. Alessandro Molon hoje no PSB, né? E a... Ele virou um Que cigano, partido, ele virou né? um cigano. E a- PSB, que Deixa partido. quieto, virou um cigano. Que O partido. Nilson Molon, apega tanto a essas questões de As siglas. siglas, né? o Molon é imprescindível. Professor de português, né? Você Molon, pega as Molon letras. deputado federal imprescindível. Também acho. Imprescindível. Sim. É Eu um acho que dos- tinha que ser apoiado para a presidência da Câmara pela Frente Progressista. Junto do Molon, a Roberta Calisto, companheira do PT, dirigente do PT aqui na região, bom. para discutir o desgoverno, os 40 dias de desgoverno. Sim, Isso é a segunda política. E aí a gente pensou num guarda-chuva que desse conta de algumas iniciativas. Aí a gente criou o Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, né, que produziu no ano passado o curso básico de formação política Marielle Franco. O curso não nasceu Marielle E Franco. fala do curso de férias também, por favor, que eu Tá. esqueci de mencionar. Tá. Então, o curso ele nasceu no início do ano com o martírio da Marielle Franco. A gente deu o nome de Curso Básico de Formação Política Marielle Franco. É um encontro mensal de formação política que a gente vai reeditar agora em 2019. A aula inaugural dia 16 de março. E a gente pensou, como a gente não tinha muito o que fazer, fica pensando muita coisa, Sei bem como é. o coletivo vai estar promovendo um curso que é para pensar o Brasil, né? Porque pensamos do jeito que pensamos. A gente vai começar um curso agora, dia 28, não sei quando que vai ao ar esse podcast, talvez Em breve, semana que vem já deve estar no ar. talvez a propaganda chegue atrasada, Não, mas deve tomar semana que vem. segunda-feira, dia 28, então uma Não, semana. até lá já vai estar no ar. Então, dia 28, Comprometo-me. olha, dia 28 até o dia 2, um encontro para pensar a história do Brasil. Não, 28 é segunda? Segunda-feira. Então não sei. Não vai dar, cara, não vai dar. Talvez. Descomprometa-se. Descomprometo. Mas é isso. O que é o Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves? É um esforço militante de educadores e educadoras de promover formação política. Ponto. É isso. Então, beleza. Então, podemos ir para trincheira cultural?
Trincheira. Sim, trincheira. Então, a trincheira que é cultural é o importante. momento em que cada um de nós que aqui estamos vamos fazer alguma recomendação de filme, livro, música, banda, canal de YouTube, receita culinária, qualquer coisa que possa colorir vossas vidas, vocês, pessoas fantásticas, maravilhosas que estão nos escutando até agora. Eu espero e já peço perdão de antemão por tanta canalice acumulada. Quem vai começar? Vai, Nilvio. Começa, Nilvio. Só manda bala, entendeu? Manda bala, trincheira, guerra, tiro, manda bala. Manda tua bala, Nilvio. Então, eu vou aproveitar aí que a gente tá na semana da... Sabia. Vai. Vai, porra. Tá. Eu vou aproveitar que a gente tá na semana das indicações ao Oscar. E vou indicar o filme Roma, que é um filmaço. Eu já vou dizer que entre os filmes indicados a melhor filme, eu não sei. Ainda não me decidi entre Roma ou Infiltrado na Clã. Mas Roma é um filmaço. Eu indico, tá na Netflix. É um filmaço. Afonso Cuarón, o diretor. E mexicano. O filme, inclusive, filmado com 2 idiomas, espanhol e mixteco. Mixteco é o quê? Tipo um dialeto? É um dialeto falado no México, popularmente lá. E assim, a atriz principal, a protagonista, não é uma atriz profissional. É amadora. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Então, indico Roma com louvor. Bacana. Vai lá. Adriano, só de sacanagem. Só porque ele apontou pro Tobias. Vai lá, Adriano. A minha indicação é virtual. São o canal de YouTube. Que moderno. A página do Eduardo Moreira. Excelente. Que é um economista, que é uma figura meio tropicalista, que adentrou em todas as estruturas e saiu delas, e hoje mantém um canal no YouTube, página em Facebook, tem livros, enfim, dá aulas sobre para tentar desmistificar o mundo da economia, dos investimentos, e a reboque disso ele faz críticas maravilhosas e elucida muitas questões. E fica muito claro, eu percebo claramente na narrativa dele, Ciro Gomes passeando nas entrelinhas. Ai, caralho. de cada colocação que ele faz. Então, é de um enriquecimento no sentido do conhecimento da economia, e da economia num sentido crítico em relação ao mundo que temos hoje. Então, a minha indicação é essa. Eduardo Moreira, seu canal de YouTube e seu canal de Facebook. Show de bola. Vou mandar minha bala aqui e a gente vai encerrar com o Tobias dando as indicações dele. Eu vou indicar um filme brasileiro que eu vi recentemente, não lembro se foi no fim do ano passado ou no começo desse ano, um filme chamado Arábia, dirigido por João Dumans e Afonso Uchoa. Um filme brasileiro lançado ano passado, fantástico. É um filme que mostra de forma muito delicada e ao mesmo tempo dolorosa 10 anos na vida de um operário, de um trabalhador brasileiro chamado Cristiano. Um filme incrível, um filme político, ainda que seja filme político de forma bruta. Ele é político, porém não é panfletário. Ele é um filme que precisa ser lapidado. E o protagonista, inclusive, é interpretado por um ator amador, que até tem uma vida que, em certos pontos, é parecida com a do personagem que ele interpreta. E é um filme que, eu não vou dar spoiler, mas ele tem um monólogo final que é sensacional, é muito bonito, muito Qual é o nome do filme? Arábia. São 2 diretores mineiros, o filme se passa em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. É um road movie. Road movie é um filme de estrada, porque ele mostra 10 anos da vida de um operário errante que vai migrando de cidade em cidade para tentar buscar o seu lugar ao sol. É um filme que mostra que qualquer brasileiro, qualquer homem comum, humilde, modesto, pode ter uma grande história para contar, porque o filme ele é feito no seguinte formato. Eu não vou, na verdade, me estender muito aqui, mas é uma agenda, um diário escrito por esse protagonista,
o Cristiano, e o filme se baseia nesse diário escrito por ele. O filme vai mostrando tudo o que está escrito, o filme vai relatando tudo o que está escrito nesse diário escrito pelo Cristiano. Filmaço da porra, assim, eu duvido muito que tenha tido algum filme brasileiro lançado ano passado tenha sido melhor do que Arábia. Então essa é a minha indicação, e valorizem o cinema nacional, porque tem muita coisa boa. Vai lá, Tobias. Legal, dois cinéfilos, né? E a gente faz o possível. E o Adriano, que acha que é jovem, então... O Adriano é mais jovem do que eu, de Eu verdade. vou citar aqui um youtuber. Bom, como eu sou o velho do grupo, eu vou citar livro. Leonardo Boff escreveu no ano passado Brasil, concluir a refundação ou prolongar a dependência. Fantástico, fantástico, né? Leonardo Boff é fantástico, né? Mas esse livro é um livro muito interessante. E um outro livro, também lançado no ano passado, que é Resgatar o Brasil. Bom, o do Leonardo Boff é da Vozes. E Resgatar o Brasil é coordenado por Gessé Souza, que para mim é uma referência obrigatória. Referência, maravilhoso. Acabou Sensacional. Elite do Atraso, inclusive. Olha, acabou de Adriano, lançar me empreste, agora por favor. A Classe Média no Espelho, mas eu queria citar Resgatar o Brasil. Tem aqui 8 textos muito interessantes da Boitempo, muito interessante, e que eu sugiro que tanto um conto como o outro seja lido no Bar do Ernesto, na Estrada do Cabo Sul, em frente ao Presunique, o melhor chopp da região, um bolinho de bacalhau delicioso. Que já é uma indicação maravilhoso. cultural, né? Exatamente. Então eu queria sugerir que tanto um livro quanto o outro fosse lido lá no Bar dos Amigos, Encontro dos Amigos, né, que a gente chama de Bar do Ernesto, imperdível. É isso. Então, eu posso encerrar? Então, aqui para o encerramento, primeiramente, agradecer imensamente ao Fernando. Vai ter? Pô, tem que ter no Brasil, meu briga Então, tá, bebê. desculpa. Então, agora vamos para o momento que eu pensei que não fosse ter, porque não fosse dar tempo. Mas é bem sucinto. Momento O Brasil, meu briga bebê, em que cada um de nós irá relatar algum acontecimento muito esdrúxulo, escroto ou ridículo que aconteceu nos últimos dias e que nós achamos digno de nota de ser apontado aqui no momento O Brasil me obriga a beber. Eu começo com você, Adriano Pedro Ferreira. O meu relato, cara, é um mix de uma figura que é uma usina de produção de momentos escatológicos, que é a nossa ministra da Família, Damares. Dentro de todas essas falas e pensamentos que vêm emergindo e vem como água suja de merda que bate na bunda da gente, ela produz momentos em profusão, né? Momentos escatológicos em profusão. Eu queria destacar, dentre vários, a questão da cromoterápica, das roupinhas infantis, dos meninos usando azul e as meninas usando rosa, o turismo sexual, da qual ela citou que o Brasil tem uma rede de turismo sexual, que é um turismo rural sexual, em que vêm pessoas de fora visitar fazendas brasileiras para usufruir sexualmente dos animais. E, para fechar... Bolsonaro curtiu essa ideia. O momento Brasil me obriga a beber, agora ela falou da Holanda, da educação holandesa, tadinho, das crianças holandesas, que os pais estão masturbando as crianças a partir dos 7 meses. Enfim, é um mix. Ela é uma usina de produção de momentos o Brasil me obriga a beber. Então vou mandar aqui, o meu momento Brasil me obriga a beber ocorreu em 22 de janeiro, quando o grande Wilson Witzel, vulgo Whitney Houston, sancionou a lei que criou o Dia Estadual do Samurai no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu fico com a impressão de que nós vivemos num estado que não tem problema nenhum, que não vive um brutal processo nossa, não vou conseguir falar essa palavra agora. Desindustrialização, correto? Isso. Nossa, obrigado, senhor. Um estado que não tá falido, fudido na merda. Enfim, é isso, cara. 22 de janeiro, o grande Wilson Witzel. Eu tava em dúvida se eu botava esse ou então aquele momento em que ele ganhou um painel com o rosto dele feito em projéteis. Vocês viram isso, né? Sim. Que negócio esdrúxulo. E sabe uma coisa bacana desse projeto? Duas coisas. Primeiro, essa informação vai afetar um dos membros dessa mesa. Esse projeto é de autoria de um deputado do PSOL.
Sabia disso, Nilvio Não, Peçanha? sabia não. É porque o pessoal... Wanderson Nogueira. Eu acho que é a questão do coque samurai. Deve Coque ter... Samurai, esquerda pós-moderna. Wanderson Coque Samurai. Nogueira. Eu Wanderson acho que tem a Nogueira. ver. É um famoso ninguém, E uma outra né? coisa que eu apurei, que parece... Porque Primeiro mandato. Esse dia do samurai foi feito em homenagem a uma figura, Jorge Kishikawa, e que, segundo eu apurei, é um tremendo falcatrua, que é um cara que não é nem sequer respeitado entre os samurais do Rio de Janeiro. Eu pensei que samurai fosse Sim, lenda urbana. Existem samurais do Rio de Mas o Janeiro. último samurai, não tem aquele que vocês gostam de É, filme? Não tem eu o achava que o o Tom último Cruise samurai, ia ser não, do não foi o último samurai. samurai? Existem samurais, eles ganharam um dia só pra eles no Rio de Janeiro. Mas Então esse é o meu Um momento. adendo. Que belo samurai foi o Belo Tom samurai. Cruise. Belo Samuel. Então esse é o meu momento. Meu momento, o Brasil me obriga a beber. Obrigado, governador Whitney Houston. Tobias, vai lá. Bom, ele fez referência então aí ao projeto que eu não sabia também, que era de um deputado do A sua vida era bem do melhor antes de PSOL. você tomar Era. conhecimento desse projeto. né? Era. Mas porque ontem, voltando para casa, eu tomei conhecimento da decisão do Jean Willis e cheguei em casa muito fodido. Eu e a Neiva fomos beber. Compramos cerveja, ficamos bebendo. Porque o e Brasil falando- lhe obriga a beber. E a gente não tinha cerveja em casa, nós fomos lá, compramos, ficamos bebendo, porque a gente ficou. Efetivamente, a gente quis beber, porque uma tristeza se abateu sobre nós. Não é? Foda. Naquela decisão. Uma pessoa como o Jean Willis, perseguido por ser um defensor ferrenho, sabe, de causas libertárias, em que a gente pode ter crítica que quiser a ele em relação a esta ou aquela postura, quer dizer, mas é um absurdo total. Sim. Agora, aí hoje, como se não bastasse, acontece o que aconteceu lá em Brumadinho, não é? Isso. 3 anos atrás, Mariana, agora Brumadinho. Bem lembrado, bem lembrado. Quando é que nós teremos, né, uma outra coisa dessa natureza? Só para lembrar, em Minas Gerais tem 400 e tantas barragens como aquela. Privatiza que dá certo, sim. São 400 e tantas. No Brasil inteiro são 700 e tantas barragens como essas que aconteceu o que aconteceu. Isso me obriga a beber. Vai lá, Neuvola. Então, eu acho que, assim como a Damares, o meu escolhido também produz merdas em profusão, que é Kim Kataguiri, né? Vou mandar um parabéns a São Paulo. O homem que Aproveitar quebra que- o mito de que o asiático é inteligente. Aproveitar que é aniversário de São Paulo. Parabéns, São Paulo, por produzirem bosta, né? produzir essa merda. Então, Alexandre Frota também. tem. Você é carioca, né? Mas pelo menos a Alexandre Frota Coisa nossa. fez filme pornô, né? Que aliás eu joguei o CD fora. Kim o DVD. Kataguiri, nem isso ele fez. Eu joguei o DVD fora. Kim Kataguiri não transa. Nem isso. Repassem. Pô, até se ele tivesse um filme pornô, ia ser broxante, né? Enfim, Você está dizendo então que o do Alexandre Frota é legal? não sei, eu nunca via. Mas Fala a eu verdade. acho que poderia ser interessante. Tu nunca viu? Vou procurar. Aquele dele de noiva é Fotografia interessante. maravilhosa. Vou procurar. Tu nunca viu? O de A noiva é fotografia. interessante. Mas Tu eu nunca- vi. tu nunca viu? Quem não tem preconceito. Mas tua é família foi ao interessante. cinema, foi com ele, não foi? Foi. Foi, eu vi. A segunda versão. A segunda versão. Primeiro do A Neuvilho primeira é Almeida. muito melhor. Sem Porra, dúvida. muito. Mas, Em preto e branco. mas essa aí é pornográfica ou não? A segunda versão é erótica. Soft porn. A primeira não. A primeira é muito melhor. Sugestiona, mas não Primeiro entrega. do Bressani. A primeira é do Júlio Bressani, foda. Sugestiona, mas não entrega, né? Mas, enfim, Fala do Kim Kim. Kataguiri fez um vídeo maravilhoso, né? Fez um vídeo maravilhoso onde ele denuncia o marxismo cultural. E aí ele vai e fala que Marx, né, faz uma denúncia, fala que... Ele fala coisas absurdas, onde fala do proletariado pegando em armas e tal, e que Marx teria se arrependido das ideias dele quando viu o que aconteceu. Mas Marx disse isso pra ele? Sim. Não, ele deu a entender que o Marx estava vivo durante a Primeira Não, Guerra. então, Marx teria se arrependido dessas ideias quando viu o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Porra, Marx viveu 130 Marx morreu 31 anos antes da Primeira Guerra Mundial. E, além disso, ele
mostrou um total desconhecimento da relação entre socialismo e comunismo, porque ele disse que ele simplesmente trocou, né? Falou que o comunismo, o socialismo é um estágio posterior ao comunismo, quando na verdade é o contrário, ou seja, ele só falou merda no vídeo, tanto foi que ele depois apagou. Mas tá na internet, já era, Kim Kataguiri, obrigado. Foi eleita deputado federal ou estadual que ele foi eleito? Federal, inclusive, ele tá tentando... Na moral. Ele tá tentando ser... Da Câmara. Parece que ele não tem idade. Ele considerou a hipótese de ser presidente da Câmara. Ele não tem idade, ele tá brigando pra isso. O Parece. Brasil me obriga a fumar crack. É isso. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Devemos. Foi bom pra vocês? Foi bom pra vocês? Foi bom pra você, Tobias? Essa é uma pergunta clássica, né? Eu queria agradecer o convite. Eu confesso mais uma vez, e eu disse isso, quando eu estava vindo para cá, a Neiva falou, Tobias, tem certeza, Tobias? Né? Beijo, Neiva, beijo. Eu devia ter... Beijo, Neiva. Ele vai ser entregue fisicamente intacto. São e salvo. Eu devia ter ouvido a Neiva, mas eu quero parabenizar... Se tiver algum batom no pescoço, foi o Adriano. Não, isso não. A preocupação dela não era essa. A preocupação dela não era essa. Mas eu quero parabenizar a iniciativa. Como eu falei no início, se é verdade que toda forma de amor vale a pena, é verdade que toda forma de resistência vale a pena. E, oxalá, esse espaço que vocês estão construindo seja efetivamente uma forma de resistência e uma forma de organização e que dê muito, muito, muito resultado. Fico feliz de ter podido participar desse primeiro encontro. Quem sabe eu volto outro encontro. Voltará. E aí me mantenham informado de quem... Bolsonaro nos obrigará. E me mantenham informado de quem virá, porque aí eu fico no cantinho ali ouvindo em primeira mão. De repente eu gravo. Claro, com certeza. Tá bom? Muito obrigado, parabéns. Nós te agradecemos imensamente, abraço. Tobias. Tobias, muito obrigado. Agradecer imensamente ao Fernando, dono do estúdio em que nós estamos. Fernando, perdão, desculpa. Eu sei que você deve estar muito puto, impaciente agora, doido para terminar essa merda aí para casa, dormir, o sono dos justos. Mas, de verdade, muito obrigado de coração por ter cedido esse espaço. Eu tenho certeza que é só o primeiro passo de uma longa caminhada que daremos juntos aqui contigo, Fernando. Valeu, abração. Enfim, agradecer aqui meus grandes camaradas, queridos amigos Adriano e Nilvio, que ajudaram a brilhantar essa primeira edição do podcast com suas sagazes e belíssimas análises políticas. Pedir desculpas ao nosso ouvinte, a gente estava meio nervoso aqui. Eu, por exemplo, estava nervoso pra cacete no começo, depois eu fui me soltando. Graças à cerveja. A Skol Puro Malte é ruim, mas até que ajuda a fazer o que a gente cria um processo de perda de vergonha, né? Enfim, e por fim, cara, agradecer aqui o Tobias pra caralho, o nome aqui é de todo mundo. E por fim, poxa, no último dia... Foi 18 ou 19 que morreu o Yuka? Isso. Bem lembrado. Marcelo Yuka foi no dia 18. Né? 18 de janeiro nós tivemos aí a triste notícia da partida do grande Marcelo Yuka. Ele que por acaso é nascido e criado no bairro em que esse podcast está sendo gravado, Campo Grande. Aliás, foi sepultado aqui no cemitério de Campo Grande. Yuka, músico, compositor, principal letrista do Rapa. Monstro. Até a sua saída. Chegou a conhecer o Yuka pessoalmente, ou Tobias? Conheceu? Conheci. Porra, grande figura, né? Conheci e a gente estava organizando para ele vir no Segunda Política. Poxa, caramba, que pena que não ocorreu. Enfim, nós faremos aqui uma modesta, simplória, porém muito sincera homenagem ao Yuka e encerraremos esse programa com uma música do Rapa, da qual eu gosto muito, que se chama O Que Sobrou do Céu, e que, na minha modestíssima opinião, é a mais bela letra composta por Marcelo Yuka. Então, fazer aqui um agradecimento público ao Marcelo Yuka por todos esses anos de luta, de batalha. E é isso, né? Marcelo Yuka presente. Marcelo Yuka presente. Marcelo Yuka presente. É isso, gente. Um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Era dia, o sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia. Faltou luz, mas era dia.
O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Um chá pra curar essa azia, um bom chá pra curar essa azia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. Pra gente ver por entre os prédios e nós, pra gente ter que ver o que sobrou do céu. Oh lá lá, 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 oh lá lá. Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Um chá pra curar essa azia, um bom chá pra curar essa azia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. Pra gente ver